Se você na indústria dos ovos, você foi acusado de maus tratos. Você me acusou que eu não posso discutir. O que você tá colocando que eu não posso discutir o assunto? Porque eu fui indiciado. Isso é uma mentira que ele falou. Você vem só com ofensa pessoal. Eu vou estudar a tua vida e vou achar um monte de buraco. Se você for me ofender... Não, é outra coisa. Eu levanto e vou embora. Não é ciência do Richard. É ciência da maioria das pessoas que discordam de vocês. Então, se isso não é sofrimento, o que é sofrimento? Vamos melhorar isso, essa condição. Se fosse o abatedor, se fosse tão tranquilo, por que você não posta no seu Instagram como é o abate de um animal? Eu espero que vocês tragam uma discussão melhor do que só acusação. Não, calma aí, eu tô falando ainda, vai tomar no teu cu. Você me trouxe até aqui, eu vim da casa do caralho pra vir até aqui, fui massacrado. O que aconteceu com o cachorro lá, orelha lá, foi uma coisa horrível. É muito diferente de um abatedor? É horrível. Humanizar os animais e tratar de certa forma os pets de uma maneira excessivamente humanizada, traz problemas. Traz problemas. A gente concorda. Como um biólogo que você é, que é a favor da vida, né? Que a biologia é isso, basicamente. Você tem que escolher quais os bichinhos que você quer. Quantos dias ela passa imobilizada, deitada? Quantos dias ela passa? Você não fala porque você é agressiva. Então assim, não, você não, mas não é, porque você parte pro pessoal. Se eu descobrisse a sua vida, eu ia ter coisas pra falar de você. Você já foi no abatedor? Sim. Você conhece como é feito o processo? Infelizmente. Tá. Então tá, é na machadada. Um animal a grande maioria... Não é, a grande maioria não. Não, você sabe que você tá errado. Peraí. Gente, se eu não puder aqui me expressar e falar, eu levanto e vou embora e beleza, e ficamos nesse vácuo e não tem problema. Não, eu tô perguntando pra ela. Não é. Por que você não senta aqui? Você não senta. Deixa, eu posso falar ou não? Ou só você fala? Eu quero saber o percentual. Me dá um percentual, já que você tem um número. Porque a gente deve ter um número. Isso é o que você acredita. Isso é o que você quer. Richard, você falou que não é um cientista, agora você quer rebater dado científico. Você conhece o Pantanal, não? Não. Ah, tá. Vocês não foram pra Amazônia, vocês não foram pra não sei o quê, vocês não fizeram não sei o quê. Tudo que vocês fazem é levantar um papel. Só existe o boi porque alguém come o boi. Ou você que tem o boi como pet na sua casa. Você tem alguma base ética pra fazer as coisas que você quer, né? Por exemplo, você não come cachorro. Não, eu não sei, talvez na China experimente. Então, se ninguém comer o boi ou tomar o leite do boi, o boi não existe. Você é um estudado do assunto? Eu tenho mestrado. Eu também sou. Que é traficado. Vocês não tem alguém melhor pra discutir? É traficado. Por favor, tragam alguém melhor. Eu vi no seu vídeo. Então você viu no meu vídeo, então você não entendeu o vídeo. Tem muitos problemas. Tem pra você, mas não pra mim. Eu tô ótimo, adoro um churrasco, mano. Qual é o peso? Também acho que deveria ser, mas não é. A quem interessa, a maior parte dos deputados na Câmara... E o risco que as pessoas estão assumindo hoje é de morrer por doenças coronárias ou câncer. Não, o risco que a gente tem hoje é de levar uma bala quando você sai na rua. Bom, eu sou Richard Rasmussen, eu sou biólogo, eu sou economista, sou jornalista. Eu tô 25 anos na televisão, fazendo programas de meio ambiente. E ultimamente, com a internet, nos últimos 7 anos, eu abri o meu leque falando de outros assuntos. Hoje eu vim debater sobre veganismo e pai de pet também. No Redcast. Que Deus me ajude. Tratar animais como seres humanos é uma forma de maus tratos. Boa noite, Richard. Boa noite. Eu sou a Paula. Oi, Paula. Prazer. Tudo bem? Primeiro, Richard, eu queria entender essa afirmação como problemática. Porque acho que a gente não entendeu. A gente até conversou assim, a gente não entendeu por que ela é problemática. Na verdade, foi sugerida aqui. É uma afirmação que eu já tenho, né, que eu já falei algumas vezes. Não é uma problemática. É um Ou fato. o que ela tem a ver com veganismo, por exemplo? Não, nada. Nada, né? Nada, mas como é pai de pet também, entendeu? Aí acho que trouxeram a baila como... Não é só veganismo, é veganismo pai. Você é pai de pet? Sim. Tá, maravilha. Tem Mãe de 7 pet, animais. ou pai de pet, Mãe não sei, de enfim, pet. mãe de pet. Ok, tudo certo. Tudo certo, né? Porque assim... Você discorda do que eu falei? Não, porque assim, depende. Então, A questão é... Vencemos a primeira batalha. Pois é, a gente começou bem, né? Começamos bem. Começamos bem, porque assim, nós que somos veganos, a gente não tem a mínima intenção de fazer uma grande defesa sobre essa questão de que o animal precisa usar roupa e fazer aniversário, festa de aniversário, né? Existem várias maneiras, inclusive, de humanizar o animal, e eu acho que cada um dentro do seu lar vai fazer isso de uma maneira diferente. A partir do momento que cada pessoa se considera o animal da família, de alguma forma você está humanizando um pouquinho. Tem gente que humaniza um pouquinho, tem gente que humaniza um montinho, né? No nosso caso, o veganismo intrinsecamente não tem nada a ver com isso. Perfeito, sobre concordo. humanizar o pet.
Mas essa pergunta mexeu comigo pela questão da palavra, da expressão maus tratos. E aí, inevitavelmente, eu como vegana, né, eu vou trazer questões suas, né, que a gente vê em notícias. Não são acusações que eu estou fazendo, mas a gente vê em notícias. Vamos para o pessoal, é isso? Não é pessoal. Não é pessoal, é o seu Não, trabalho. estamos debatendo o assunto. Não, mas você não acha, você discorda de mim que o fato é... Não, você já vai começar a virar outra coisa. Vai começar a olhar para mim e me atender. É típico do assunto. Nós não estamos debatendo assunto. Nós já estamos debatendo... Não, estamos falando... Desde o começo eu falei pra gente não atacar pessoalmente. Richard, mas esse é o seu trabalho. São acusações baseadas no seu trabalho. Quais são? Quando a gente vê uma notícia falando que você foi lá acordar Jacaré e Bernardo, né, e que você foi acusado de maus tratos por isso... E foi liberado. Eu isso acho que isso é mais maus tratos do que fazer aniversário de cachorro. Então vamos lá. Eu vou explicar o que aconteceu no Pantanal, para o seu deleite. Eu fui ao Pantanal e todo mundo preocupado com onça pintada. Eu fiquei 2 anos com um projeto chamado Brasil Biomas, onde a gente levava não só um clínica veterinário, porque uma das coisas que eu fiz para estar no meu lugar de fala, porque senão seria muito fácil estar onde eu estou, eu investi no bem-estar. O único hospital veterinário em 4 rodas do Brasil é meu, não é um trailer, não é alguma coisa, não. É um hospital veterinário de R$1 milhão, que eu e mais 4 patrocinadores construímos para poder atender. Levamos para o fogo. Eu fiquei 2 anos no fogo. Você conhece o Pantanal, não? Não. Ah, tá. Lá vivem jacaré. Então, aí fica um pouco difícil explicar como é que vivem os jacarés. Não, porque o jacaré... eu não conheço o Pantanal, não posso falar de uma notícia de maus tratos. Por exemplo, a outra notícia também de acusação de tráfico de animais, de você ter levado animais para... Na notícia. Levado ilegalmente animais para criadouro. Você está levando essa discussão para outra coisa. Você não tem capacidade de discutir o assunto. Claro que não tem. Querido. E está levando para ofensa pessoal. O que isso tem a ver? Mesmo que eu fosse um traficante. Vamos lá, mesmo que eu fosse um traficante. Ok, vamos dizer que eu sou um traficante. Eu sou um traficante. É maus tratos. Eu sou um traficante. Olha, animal silvestre, por exemplo, vamos falar de mãe e pai de pet. Quanto biólogo que a gente vê, não só biólogo, mas gente que entende, sendo mãe e pai de pet de animal silvestre, ela é mãe e pai de pet de animal silvestre que é traficado, que é traficado. Vocês não tem alguém melhor para discutir? É traficado. Por favor, tragam alguém melhor. Traga alguém melhor, porque essa menina não tem condições. Essa menina. Você não é uma menina, é uma moça? Não tem condições. Vamos discutir alguém melhor, vamos levar o nível da discussão. Não, você pode, mas o problema é que você não assume. Eu tô assumindo, então vamos dizer que eu fosse. De acusação de crime. Vai lá, filha. Vai lá. Eu não conheço a sua vida. Eu não conheço a sua vida. Caramba, filho e menino, caramba. Eu não conheço a sua vida. Você podia ter idade para ser minha filha. Começamos bem. Eu espero que vocês tragam uma discussão melhor do que só acusação, porque mesmo que eu fosse o que ela me disse que eu sou, o que não foi, porque... Posso falar ou não? Ou só você fala? Só ela fala? Não tem alguma regulação? Porque só ela fala, já sentou no banco, tem que ficar quieta. É isso? Não é isso? Não tem Ministério Público. Eu fui pro CMB, já fui... Isso que você falou do jacaré... Foi uma denúncia que foi feita e qualquer um pode denunciar qualquer coisa. Eu posso denunciar você porque você tem cabelo rosa e eu acho você não sei o quê. Eu posso denunciar de qualquer coisa. Qualquer pessoa pode mover uma denúncia. Especialmente para uma pessoa pública. É muito fácil fazer isso. Todo mundo você vê. É muito fácil. Eu tô há 30 anos. Então. Mas se essa é a tua razão, então não deveria estar aqui. Então não deveria estar no meu lugar de fala. Isso tem que ir embora? Então por que você veio discutir, então? O que você veio discutir? Termina a explicação aqui sobre a... O fato é o seguinte. O jacaré, eu vi todas as pessoas salvando preocupadas com a onça pintada. E no caminho para a onça pintada, eu volto a dizer, a gente tinha, eu conheço o Pantanal, que eu vou desde os 4 anos de idade lá. A gente construiu um hospital veterinário que foi 2 anos no fogo lá. Eu tive lá 2 anos no meio do fogo gravando as coisas que estavam acontecendo. E acontecendo coisas horríveis. O fogo nunca teve uma época do Pantanal tão seca e com tanto fogo. E a onça pintada sofreu, tantas onças pintadas foram queimadas, foram levadas a centros de resgate, foram cuidadas. E todo mundo esqueceu do jacaré. No caminho para as onças pintadas, tinham jacarés morrendo secos. Ninguém se importou com eles. Eu fui lá com a minha equipe. Eu tinha um hospital, eu tinha veterinários e tiramos esses jacarés dessa condição, demos soro e devolvemos para outro lugar. E aí teve exatamente essa posição. Eu fui acusado no CRBio. O CRBio achou que a minha atitude foi condizente com a minha profissão. Tanto que no ano seguinte,
O ICMBio moveu a maior operação de resgate de jacarés da história do país no Pantanal. Eu acho que eu cutuquei a onça com a vara curta, literalmente. Então foi isso que aconteceu. Agora, eu acho que a gente tem uma pauta. Se vocês quiserem levar só acusações, vocês podem ficar atentos. Tá aí, o jornal tá aí, vocês podem levar isso. Agora, se vocês quiserem conversar sobre o assunto que a Paula, que a Paula não conseguiu discutir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não interessa. Vamos dizer que eu seja um traficante, que eu seja não sei o quê, que não é nada disso verdade, mas assim, a discussão é sobre o assunto de maus tratos sobre pet. Então, você me acusou que eu não posso discutir. O que você está colocando que eu não posso discutir o assunto? Porque eu fui indiciado. Você tem que discutir o assunto, se é maus tratos ou não. E você não soube responder a pergunta. Eu espero que tenha alguém melhor para discutir. Você foi muito ruim. Você foi muito ruim, Paula. Você foi muito ruim. Vamos esperar uma pessoa melhor que você. Como é que tá? Tudo bom? Certo. Vamos lá. Olá, eu sou o Rodrigo. Rodrigo, beleza. Dourado, prazer. Você é pai de pet? Sou. Você é pai de pet? Uhum. Tá, porque eu acho O que é pai de pet? É isso que eu ia te perguntar. Vamos definir primeiro para entender. Porque eu acho eu tenho pet, não sei se isso significa, eu tenho muitos pets. Seria a minha mesma pergunta para você. Porque aí fica uma humanização, né? Tratar com respeito, tratar bem um animal, não significa humanizar, significa civilização, né? Significa você reconhecer que é senciente, reconhecer que é um animal digno de direito. Concordo. Então, a gente concorda com isso. Concordo. Tratar bem o animal porque ele é senciente e tudo mais. Você é pai de pet. Perfeito. Concordamos com isso. E aí, voltando assim, rolou um desentendimento aqui, uma desinteligência. Eu acho que aí tem uma desassociação que é importante a gente contar para as pessoas em termos educacionais mesmo. Porque se a gente trata o animal como objeto, como objetificação, quando não respeita, não sei se foi uma acusação, enfim. O que aconteceu agora recentemente com o cachorro, né, que adolescentes trataram como trataram, a gente viu o que aconteceu. Eu acho que isso é uma maneira que a gente tá... Quando a gente diz, como você colocou aí, pai de pet, ou trata humanizando, ser maus tratos, a gente está passando uma mensagem errada, né, para as crianças, para a educação. Então, você, enquanto biólogo, enquanto alguém que está aí com... Eu não sabia desse seu projeto. Você acha que poderia, assim, investir em passar essa educação para as crianças, educá-las de uma maneira antiespecista, algo que seria mais conectado conosco? Falei alguma... Vamos voltar para a frase? Vamos. Tá, porque estamos discutindo a frase, né? A princípio, não sei Todo mundo concorda. A não sei se foi tá isso que a gente fora falou. do contexto, porque o veganismo, veio falar de veganismo, a gente está falando de pet, mas já tem uma relação muito grande, até porque os pets são, né? Se é um gato, ele é estritamente carnívoro, isso não é uma discussão que eu vou colocar aqui, ok? E se é um cachorro, ele é onívoro, com preferência carnívora, está descrito isso, qualquer um der um Google na inteligência artificial vai ver isso. Então, assim, eles comem carne, beleza. Então, eu acho que isso é uma questão muito mais relevante com o que vocês fazem, sendo a escolha de vocês, que eu quero dizer, eu não tenho nada contra a escolha de vocês. Gente, se eu falo Você é a favor do veganismo, é isso? Eu não sou, veja. Eu sou a favor da liberdade, eu sou um libertário. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Seja feliz. O grande problema do veganismo... Os animais também problema, vou tentar te responder. Tá. O grande problema do veganismo, na minha opinião, é tentar impor, colocar uma medalha no peito de virtuosidade. Por isso que eu brinquei no começo, falei, a primeira coisa quando você conhece um vegano, é ele que vai dizer, eu sou vegano. Você nem sabe quem é o cara, ele já... Por quê? Porque isso é um predicado que parece que eles colocam um patamar diferente das outras pessoas pela escolha alimentar que ele fez. E tudo bem, nós vamos ter tempo de falar sobre várias escolhas que a gente faz, que é o algodão, é o celular, nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Eu não tenho nada contra vocês. O problema é quando eu tenho quem? Eu tenho contra pessoas que não sabem discutir, que acusam... Eu tenho história, cara, que ninguém pode negar. Eu tenho 30 anos que eu trabalho, eu tenho leis que foram criadas em cima de trabalhos meus por proteção. E eu não sou nenhum deus e nenhuma coisa, mas é o meu trabalho, é o que eu tenho feito. Mas você não acha que o veganismo ajuda seu trabalho, que é a favor dos animais? Eu acho que o veganismo... Atrapalha, você acha? Não atrapalha. O veganismo é uma opção sua. O que é o veganismo para as pessoas saberem? Porque de repente fica meio... É a sua opção alimentar. Sim. Seja feliz. Só a opção Como alimentar? você quiser. Transe com quem você quiser.
Pinte o cabelo do jeito que você quiser, seja feliz do jeito que você quiser, eu sou um libertário. É uma escolha como qualquer outra. Não é uma escolha que é uma escolha que te coloca num bastião diferente. O problema é que o veganismo ficou mais ou menos como uma coisa, uma escolha religiosa e ideológica. Porque você tem... E se você levar o veganismo a sério mesmo... Tem um equívoco, porque o veganismo é justamente a liberdade para todos os seres sencientes. Como um biólogo que você é, que é a favor da vida, né? Que a biologia é isso, basicamente. Você tem que escolher quais os bichinhos que você quer. Isso, a frase é do Yellowstone, não vou dizer, mas assim... Isso é especismo Mas clássico. é especismo, claro, mas você não pode fugir disso. Não pode fugir disso. Você selecionou os animais que são simpáticos e não são simpáticos. Se uma aranha entra na sua casa, você mata ela. Eu não mato. Mas a maioria mata. Se uma cobra entrar na sua casa, você não sabe como lidar com ela, porque você mata porque tem medo. Mas você escolheu não comer os animais e tá tudo bem. O problema é que quando você se coloca num pedestal e olha para o resto e diz, vocês estão em outro nível, porque vocês não são seres humanos. Sua? Vocês não são seres humanos de verdade. O que aconteceu com o cachorro lá, orelha lá, foi uma coisa horrível. É muito diferente de um abatedor? Aquilo é horrível. Sim, eu vou te dizer por quê. Você ali usou de uma violência que não... Você já foi no abatedor? Sim. Você conhece como é feito o processo? Infelizmente. Tá. Então tá, é na machadada. Um animal a grande maioria... Não é. A grande maioria não é. E você sabe que você tá errado. Desculpa. Você tá falando... Tem checagem de dados. Você tá falando por falar. E a gente tem... Não. A gente sabe que... Bom. É só checar. Por favor, chequem se a maioria dos frigoríficos... Para você licenciar um frigorífico não é SSG. Se tem um cara no sítio que mata o cachorro... A vaca com a... Eu acho que você tem que sentar aqui para falar, na minha opinião. Então tá. Então assim, se você eu nem sei onde ele tá. O que é pra fazer? Pausar? Você vai contar pro próximo como... Tá bom. Então vamos pro próximo. Vamos lá. Tudo bem? E aí? Você é o... Henrique. Henrique. Não, pode continuar. Eu acho que assim, se fosse o abatedor, se fosse tão tranquilo, por que você não posta no seu Instagram como é o abate de um animal? Por que você não pode? Eu vi que você... Não, já fiz. Então eu posto de novo. Eu já mostrei como é. Eu não vi, eu procurei e não vi. Você não segue. Não, eu sigo. Eu sigo, pode colocar lá. Eu mostrei tudo pra você. Veja, você sabe que me levou a entrar no negócio do agro? Cara, foram, na verdade, as pressões, porque eu sempre vim do meio ambiente. E no meio ambiente tem tudo. Né? Tem tudo tipo que eu falo, tem todo tipo de pessoa que não necessariamente você tem a pessoa que come carne, tem pessoa que é vegana, tem vegetariana, tem tudo no meio ambiente porque é uma pauta comum a todos nós, perfeito? Eu comecei depois que eu saí, entrei na internet e por enquanto eu era só na televisão, então as pessoas viam somente aquilo da televisão. Quando começaram a internet, mostrou o meu hábito, quem eu sou, no meu dia a dia. Isso deu uma margem para muitas discussões, pessoas começaram a ficar... A pessoa fala assim, como que você, que ama os animais, come os animais? Então eu fui muito questionado. E aí, a primeira coisa que eu fiz, há uns 5 anos atrás, foi investigar como os animais são tratados na suinocultura, avicultura e bovinocultura. Eu acho que nada é perfeito, entendeu? Mas assim, muito longe da violência que eu vejo colocarem nesses fóruns animais e mostram a violência. É muito longe daquela violência. Então, por exemplo, entendeu? Na suinocultura, você tem... O que você acha dessa prática de cortar os dentes e os rabos do porco para a questão do... E também tem a questão... O dente e o rabo dos porcos. Você mantém os animais em gaiolas. Quando elas estão na gestação, você mantém elas em gaiolas presas. Inclusive, né, eu até vi um vídeo do seu parceiro que tem uma suinocultura, eles ficam em gaiolas mínimas. Um animal de não sei quantos quilos de... com os filhotes. Só na época, então é tranquilo. Então assim, quando eles deitam em cima de filhotes e matam os filhotes. Sim, aí ela passa... Quantos dias ela passa imobilizada, deitada? Quantos dias ela passa? Tá, vamos colocar assim. Só me explica, por favor, como funciona a questão de quando elas são... Exatamente, não sei se são 50 dias, alguma coisa, porque tem 50 dias elas ficam imobilizadas e deitadas por 50 dias amamentando. Não ficam deitadas, elas podem levantar, só que existe um sistema do equipamento que quando ela deita, eu só quero deixar claro uma coisa, em cima dos leitões, porque ali eles cortam, comércio, gente. Quando os animais estão na criação, eles cortam os dentes dos leitões, eles cortam os rabos dos leitões. Os animais, eles ficam confinados de forma extrema. E os animais, quando eles estão, como o próprio Richard fala, eles ficam 50 dias
totalmente imobilizados. Não ficam totalmente, não falei isso. Totalmente não imobilizados. Não ficam. Isso é o que você está dizendo. Eles para que eles não possam se mover. Isso não é maltrato. Isso é uma mentira que ele falou. Isso que ele está falando, o que isso tem relação com não é dessa maneira. Eu conheço. Não é dessa maneira. Eu vi no seu vídeo. Então você viu no meu vídeo, então você não entendeu então, o vídeo. Assim, eu acho que a gente tem que entender uma coisa. A gente está tratando do veganismo. Pessoal, calma aí. Pode ir. Vamos ter o tempo, vai ter tempo de discutir. Tratar o cachorro como um ser humano é maus tratos. Bom, prazer, eu sou o Filipe, eu sou biólogo. Oi. Te vi, quando era criança, cara. te vi na televisão, né? Cresci com você na televisão. Bom, acho que eu gostaria de concluir esse assunto. Acho que todo mundo que concorda que, de fato, humanizar os animais e tratar, de certa forma, os pets de uma maneira excessivamente humanizada, traz problemas. Traz problemas a gente concorda. Psicológicos. O que a gente ficou um pouco em dúvida em relação ao veganismo é como que essa pauta se relaciona com o veganismo. Porque o problema... Não, mas não foi eu que pus a pauta. Eles pegaram uma afirmação minha, essa é uma afirmação que eu já fiz, e trouxeram para a pauta, já que a pauta é veganismo e pai de pet. Ok, é isso, então concordamos com a pauta, mas o problema, na verdade, a nossa luta, na verdade, está mais em relação aos animais, não aos pets. Porque os problemas ambientais e a crueldade animal, ela ocorre em grande escala nos animais produzidos para alimento. Eu acho que concluí. Eu só gostaria realmente de passar, porque o problema, na verdade, não é esse tema. O problema realmente são os animais que são ditos de consumo, né? E aí eu fico um pouco preocupado de algumas falas suas, especialmente como biólogo, porque eu acredito que a biologia deveria se apropriar de uma série de dados que existem sobre como o consumo de animais afeta diretamente os animais, o planeta e a nossa saúde. Você acha que a maioria dos biólogos é vegana? Não, infelizmente, isso é uma tristeza. Não é. Eu acho muito triste, porque paradoxal. eles entendam que não é esse o ponto. Eu acho que eles não entendem Só a existe ciência. um animal só existe, o animal de abate, porque tem gente que come. E vocês, como animalistas que amam os animais e gostam de manter eles ali dentro dos chamados santuários, que eu acho maravilhoso e lindo, eu acho que, eu curto, eu acho que vocês têm que viver a vida de vocês. O problema não é esse. O problema é você trazer essa pauta e querer que 99%, ou sei lá, eu não quero falar 99%, senão eu seria um cientista estúpido, mas vocês sabem que vocês são minoria no veganismo. Com certeza. Tá. 14% da população é vegetariano ou vegano. O vegetariano tá longe do vegano, tá? Porque ele escraviza os animais. Beleza? 7% da população o veganismo é vegana. Puro, duvido mais que seja. Ok, vou no seu número. É impossível ser totalmente vegano. O veganismo é dentro do possível e do praticável. Até porque o veganismo puro, se a gente for levar isso, e até a gente tá fugindo do tema, mas enfim, eu vou voltar. Vamos falar sobre crueldade, tá? Eu, no meu caminho, meu amigo, como biólogo, dentro do agro, existe coisa errada? Existe. Você tem carteira de motorista? Já, não. Não, alguém certamente, mas ok, vamos fazer o seguinte, um cara atropela um monte de gente, bêbado, e a gente vai tirar a carteira de motorista de todos os seres humanos porque este cara, vagabundo, fez algo assim. Exato. Então, a crueldade animal que eu tenho percorrido, eu vou falar do fundo do meu coração, cara, não é do jeito que falam. Não é. Então, mas, por exemplo, o fato é claro que é um abate. Você cria um animal para matar animal que não quer morrer. Para comer. Isso não discute. Isso é o fato. Agora, a forma de dizer que o boi foi infeliz a vida inteira para depois você matar, não é verdade. É verdade. E o mais importante, não, essa é a sua opinião. É a sua percepção, desculpa, mas não é. Veganismo não ajuda em nada com relação às mudanças climáticas. Boa noite, Richard. Boa noite, cara. Você é o... Sou o Vitor. Sou arquiteto urbanista, sou vegano há praticamente 9 anos. Aqui. Eu te acompanho no Instagram. Você foi um dos poucos que eu olhei no Instagram. E o que você achou? O cara do coelho lá do... Não. Teve alguém do coelho. Você tava com sapato de couro, mano? Era couro vegano. A gente tem coisa bonita. Pensei que ia te pegar no pulo agora. Não, Não, mas existe muito isso, tá? Por isso que eu tô falando no meio de vocês. E eu acho que o próprio vegano canibaliza o próprio vegano, tá? Eu acho que a pauta de vocês é uma pauta foda, difícil, porque pra ser vegano é difícil. Desculpa, eu tô tomando o seu tempo. Eu vou dar uma pausa. Falar. E eu vou dar uma pausa, já que eu sou entrevistado, eu vou fazer do meu jeito aqui. Eu acho que a pauta, que eu acho importante, a pauta... Parei o tempo, tá? Não, tranquilo. Tive aí uns 40 segundos. A pauta vegana é uma pauta difícil e complicada. E, infelizmente, muitos adeptos do veganismo são os próprios inimigos do veganismo, na minha opinião, porque acabam dando essa escorregada. Acabam levantando bandeiras que depois se contradizem ali. Eu acho que isso é negativo para o movimento. É um movimento foda. Você deixar de realmente, para ser vegano de verdade. Aqui, a maioria... Eu vou falar a verdade, na totalidade, aqui tem veganos, mas vocês não são veganos de verdade, 100%. O veganismo 100% que eu conheço, se você levar isso na raiz,
Na raiz, não tá gravando isso? Claro que tá gravando. Claro que tá gravando tudo, claro, não. Viemos aqui para gravar. Mas beleza, nós vamos chegar lá. Não, eu acho que realmente uma pauta de vocês não é muito complexa, é difícil, cara. Concordamos, né? E por isso que a gente estuda, traz dados, a gente está sempre buscando se atualizar e tal. E bom, de primeiro ponto aqui, acho que é importante colocar que eu discordo dessa afirmação, né, que o veganismo não ajuda em nada em relação às mudanças climáticas, já de cara discordo. E eu gostaria aqui da gente fazer um bate-bola, né, a gente trocar uma informação. Vamos falar sobre mudança climática. Claro, não, é isso, exatamente isso que eu quero. Então, não, é exatamente isso que eu quero trazer. Então, eu vou te fazer umas perguntas, você faz outras, tal, a gente consegue dialogar em cima do tema. Em primeiro lugar, você como biólogo, cientista, tem um papel importante na sociedade brasileira, isso é inegável, você tem toda a sua história aí de viagens e tal, que eu acho que, pelo menos eu, pessoalmente, ainda não tenho, quero ter, mas em relação à ciência, eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Você sabe a diferença de um estudo de caso, uma revisão literária, uma revisão sistemática? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tipo de diferença. Não, vamos lá. Bom, vamos esclarecer então. É um estudo de caso, como o próprio nome diz, né? Um estudo de um caso específico e uma revisão sistemática, uma revisão literária. Ele busca vários estudos de caso e costuma ler a conclusão dos artigos, a conclusão das dissertações para ter uma visão mais ampla sobre aquele tema, para trazer dados mais relevantes e firmes para a gente ter políticas públicas, para a gente ter leis, para a gente ter falas públicas, para a gente fazer divulgação científica com dados que a gente consegue ter uma visão mais ampla sobre aquele tema. Então, por exemplo, essa questão de o veganismo não ajuda as mudanças climáticas, quando a gente vai olhar a literatura e principalmente revisões sistemáticas, ele não se sustenta, né? Quando a gente observa, por exemplo, consumo de água para a produção de alimentos que são de origem animal e origem vegetal, eles são muito diferentes. E isso é a própria literatura que traz. Emissão de gases de efeito estufa também tem uma diferença. O uso de terra também tem uma diferença. Eu acho que, por exemplo, quando você tem esse papel importante de divulgação científica, você tem aí seus milhões de seguidores no Instagram, você tem seus milhões de acompanhantes no YouTube, eu acho que é importante você nesse papel, quando você trouxer esses tipos de afirmação e afirmações que são similares a essas em outros vídeos seus, tá? A gente, como você comentou, né? Você é uma figura pública, então a gente consegue acessar a grande parte do que você comenta em podcasts, comenta em entrevistas. E quando a gente observa várias dessas suas afirmações em relação ao veganismo e a falta de potencial em relação às mudanças climáticas e bate com a literatura, não é bem assim, né? Então vamos lá. A literatura... Posso falar agora? Vamos lá. Primeiro, a literatura que você lê tem o Red Pill e o Blue Pill. Não sei a literatura que você vê. Não. Ciência, se você disser que a sua ciência é correta, eu posso trazer uma outra ciência para cá e dizer que você está incorreto. Hoje a questão, voltando à questão do aquecimento global, não, gente, ciência. A gente passou por várias ciências aqui, eu não vou entrar no assunto, e a gente errou em várias. E é normal, a ciência aponta um caminho e depois ela vira e fala, o ovo dá colesterol, depois não tem mais colesterol. Ok, beleza. Ok, então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro é definir o que é mudança. Porque eu não acho que nem o veganismo, nem nada, na minha opinião, vai mudar a questão climática. A questão da grande pergunta é, existe uma mudança climática? Óbvio que existe. Óbvio, eu tô junto com vocês. Qual é essa mudança climática? Mais aquecimento? Porque tem gente que diz que é mais aquecimento. Tem gente que diz que nós estamos numa época de Holoceno. Tá? Então, sim, a ciência aponta caminhos diferentes, ok? É que você absorveu a sua ciência e ok, você pegou a sua, essa é uma verdade que cabe na sua narrativa e você vai puxar essa para você porque é interessante para você defender ela. E tudo bem, eu não tô discutindo isso. Seja a sua verdade, não tem problema. Eu discordo porque eu tenho outra verdade e outra literatura. Você vai discutir a minha literatura baseada em literaturas diferentes. A gente não tem hoje uma... Cita uma grande, por exemplo. Então, a gente não tem hoje... Eu vou te perguntar, já que você é bem estudado, qual o percentual que o ser humano influi no aquecimento global ou na mudança climática? Qual o percentual? Você sabe? Então, a gente tem medições... Cuidado. A gente tem, por exemplo, medições que Eu quero saber o percentual. Me dá um percentual, já que você tem um número. Porque a gente deve ter um número. Então, pra gente poder mudar alguma coisa na vida. Deixa eu responder. Não, me dá um número. Não, eu sei. Você pediu a fala, eu te dei a fala. Não, eu pedi um número. Não. Eu não pedi fala. Eu pedi um número. Não, Richard, quando você é um cara estudado. Eu pedi um número. Você tem esse número ou não? Você tem ou não tem? É sim ou não? É fácil? Richard, é fácil. deixa eu responder. Não. A pergunta é simples. Não quero que você entre num discurso. Então deixa eu responder. Não vou responder um discurso. É sim ou não? Você tem um número ou não tem? Tem um número, Posso responder? Agora pode. Obrigado. Qual é o número? Então, as medições do impacto
dos seres humanos no aquecimento global gira atualmente em torno de 1,5, 1,6 graus acima da média da temperatura. Aí, Richard, essa pergunta. Eu te trago uma outra pergunta. Você comentou de ciência Blue Mas a gente tá ainda nessa. Sim, claro, de mudanças climáticas. Você já claro. falou, eu tô respondendo. Vamos discutir ciência. A primeira também. coisa foi... Você é um cientista, não é? Então, eu te respondendo. A primeira, não sou. Eu sou um biólogo, eu economista, eu não sou um cara que está na academia estudando. Então por que você faz afirmações científicas enganosas na internet? Você não está fazendo? Você está fazendo? Você Sim, não faz na sua página dados. que eu já copiei, você não fala sobre veganismo e põe números? Não, mas no primeiro lugar você é um profissional da área? Você é um estudado do assunto? Eu tenho mestrado. Eu também sou. Então, exato, por isso que eu quero discutir ciência com você. Você pode discutir ciência, mas você... Então, mas a gente está conversando, Qual Richard. é a sua profissão? Eu sou arquiteto urbanista com mestrado em ciência ambiental. Agora o mestrado, qualquer um pode fazer um mestrado em coisa ambiental. Se o cara, pode, se o cara fizer um curso de lixeiro, ele pode fazer também. Então, Richard, mas tem um processo seletivo. Isso não te dá uma capacidade, não te dá uma capacidade. Então vamos discutir ciência, vamos voltar para a discussão ambiental? Qual é a emissão de gás metano? Já que estamos preocupados com a vaca, não é? Estamos preocupados com a vaca. Qual é? Porque esse eu tenho uma gráfico pizza, aliás, de barras, estudado sobre isso na internet, qualquer um pode acessar. Qual é o percentual? Cerca de 70%, já sei qual é a sua pergunta. Qual o percentual da emissão de gás metano no Brasil, da vaca, 70%. das vacas, no vacas? Brasil, 70%. É 2%. Não, 70% esse dado está enganado. Ô, Richard, vamos voltar 2 passos, Sabe o que mais emite? 28%. Vamos voltar 2 passos. Vou terminar, vou te dar dados, tá? Tá bom. Vamos voltar 2 passos, então. Pode pesquisar. Esse dado está errado, é 70%. É energia, 28% é transporte, 20% é indústria, 5% comércio e 2%, depois te mando a fonte, 2% é a vaca. E nós resolvemos... Não, Richard, E nós, vou terminar de falar já, então, aí depois você fala o que você quiser. E nós resolvemos corrigir os problemas do mundo usando os 2%. É como você tem um orçamento na sua casa e 28% você gasta com aluguel e você quer resolver os 2% que você dá, sei lá, que você está gastando em gasolina. Não faz sentido esse trabalho. É importante a gente discutir o que é ciência. Você desacreditou o IPCC. Número, não tem que engolir o seu número, companheiro. Não, é consenso científico. Eu tenho o meu. Richard. Não é consenso. Não é. Isso é o que você acredita. Científico. Isso é o que você quer que Richard, você falou que não é um cientista, agora você quer rebater dado científico. Não, eu só não sou um idiota, só isso, cara. Eu sou idiota, você tá me chamando de idiota? Não, eu tô dizendo que eu não sou idiota. Eu leio, não preciso ser cientista. Mas ciência freestyle, Você produz ciência? Você produz ciência? Sim, eu tenho produção. Você tem produção? Não tenho. Eu procurei, então. Eu procurei ler o que você escreve. Eu procurei ler o que você escreve. Fala o seu mestrado, você publicou o quê? Qual foi a sua publicação? Me mostra uma publicação sua. Sobre me dá uma publicação sobre aquecimento global sua. Não é ciência do Richard, é ciência da maioria das pessoas que discordam de vocês. A gente só discorda de vocês, como você não fala porque você é agressiva. Então assim, você não, mas não é, porque você parte pro pessoal. Se eu descobrisse a sua vida, eu ia ter coisas pra falar de você. Só pesquisar um pouquinho. É que eu não faço, você infelizmente não tá na internet pra isso, né, cara? Muito fácil. Bom, Você voltou, criança? Voltei. Tem muito falar sobre esse assunto, especialmente por ser biólogo. Acredito que a gente tem que se apropriar dessa ciência, dessas informações, especialmente dentro da biologia. Então, se a gente for parar pra pensar, na América do Sul, né? 88% do desmatamento que ocorreu na América do Sul é devido à agricultura. Só que 71% desses 88% é devido à pastagem. Agricultura Exato. Entra depois do boi. Primeiro entra o boi, e eu concordo com esse número. E 71% é para pastagem. E eu queria dar um dados para você, que é muito importante da Amazônia, porque é uma coisa que eu tenho... Já foi para a Amazônia, não? Não, mas eu sei que é um dos habitats mais devastados devido ao consumo de carne. Que só tem pessoa pobre com IDH baixo. Deve ter algo errado na fórmula da riqueza da Amazônia, que a gente não soube trabalhar. Mas beleza, vamos lá. Na Amazônia, de fato, a pecuária ilegal. Muito, eu tenho sobre isso. Ilegal. Números, eu tenho números. Não, esse 80% é real, tá? Então, assim, é verdade. E 70% desses 70% é feito em área pública. E o que é pior ainda. Porque nós temos um problema grave na Amazônia, que não tem titulação de terras. Então, o que acontece? As pessoas... Então, a lei foi feita para culpar aqueles que têm que ser culpados. Precisa de fiscalização, e eu não sou a favor disso. Eu acho que tem que ter porrada mesmo. Sim, isso não é uma razão para acabar. Isso não é uma razão para acabar com o boi, tá? É uma razão para
organizar a questão da criação da Mas não vai bovinocultura. organizar. Se a gente tem que produzir tantos animais para consumo humano, se é consumido, é aqueles animais nem podem ser vendidos. Os animais que são criados ilegalmente, vai continuar se matando mais que e mais estão e em mais. áreas irregulares, elas não podem nem entrar no sistema. A JBS nem compra esse gado, entendeu? Não é isso. Oi? Não é isso, Existem não. dados que a JBS compra de gado legal. Então existem dados para tudo quanto é lado. Qual é o dado que você quer? Ó, eu queria entendeu? falar... Bom, você tem o seu exatamente, dado, eu tenho o meu, tenho outro dados, tem o eu queria dele. comentar sobre tem dados de, que não faltam. de gases de efeito estufa, inclusive. Tá. Ó, então, se vocês quiserem voltar... Dados, dados existem muitos. Em primeiro lugar, o que mais emite gases de efeito estufa é o utilizante... Você entendeu que eu falei do boi, dos 80% que eu concordo com você? Tenho, 70%, exatamente. E você entendeu que isso é feito ilegalmente? Do Pantanal, do Cerrado, da Amazônia. 70% é feito em áreas públicas, não é nem em áreas privadas. Tá, mas de qualquer forma, o gado destrói o meio ambiente. Mas, gente, isso faz muita diferença. Mas o que acontece é que o porque gado a maior parte do nosso gado não vem daí. Não importa de onde vem, a questão é que nós geramos o consumo e essas áreas vão ser destruídas para suprir esse consumo. E se não for, vai ser para plantar, vai ser para plantar, não sei o que você come, mas vai ser para plantar o que você come também. Não, porque para alimentar o gado precisa de sol, exato, cara. Então o boi não é produtor primário, o gado não é produtor, os animais não são produtores primários, as plantas são. Então para você suprir o boi, você tem que desmatar e produzir o alimento do boi e aí alimentar o boi. E você vai comer o quê? E você vai comer o quê? Eu como diretamente, de uma maneira muito mais... Da terra. Diretamente os vegetais. E quem planta para você? Agricultores. Maravilha. Familiar. Isso é um bom caminho. Ok. Não vou falar mais nada porque vai ter essa temática. Mas só sobre gases de efeito estufa. Você não planta nem cria. Não cria porque você não gosta, mas você não planta. Você não planta nada. Aquilo que você come, você não planta, certo? Vem de algum lugar. Mas eu ponho uma cadeia inteira de exploração e de uma maneira muito mais direta e com muito menos emissão de gases de efeito estufa. O que está acontecendo no país, inclusive, é o seguinte. Tem muita área aberta. Veja, gente. A gente errou a mão. Existe um processo histórico que a gente está desconsiderando. Isso tudo está acontecendo de 50 anos para cá. As coisas estão mudando. Não significa que a gente tenha que falar não. A gente precisa organizar e disciplinar. Não tem como organizar. O consumo de animais tem a tendência de aumentar, na verdade. Então, quanto mais aumentar, mais... Não tem problema nenhum comer animal. Não tem problema nenhum comer animal. Muitos problemas. Tem pra você, mas não pra mim. Eu tô ótimo, adoro churrasco, mano. Qual é o problema? E não tem problema ambiental nenhum. Pra você comer a sua planta, tem que ter um agricultor que vai ter que abrir um espaço pro sol chegar, porque ela come fotossíntese. Você sabe, claro. Ela come luz. Então, pra ter luz, você precisa ter foto. Pra fazer fotossíntese, precisa ter luz. E você precisa ter um espaço plantado também. Exato. Você precisa alimentar, você precisa produzir isso durante anos e alimentar esse gado durante anos. Você poderia comer diretamente as plantas, evitando anos e anos de emissão de gases de efeito estufa. Aliás, a agropecuária é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa. Porque você precisa somar na conta o desmatamento e a produção de soja, mais a liberação de gases como metano e CO2 pelo gado. Então você precisa somar esses dados. O metano é 2%. Se você pegar toda a indústria... Não, mas aí se a gente for pegar toda a indústria... Eu tenho os números. Vocês querem ver os números? Eu queria falar porque... Eu tenho. Eu vou mandar para Aliás, tem como colocar? Por favor, vamos colocar esses dados também. De trabalho científico. Vamos colocar, então... 28% é energia e 2% é a vaca. E você quer começar com a vaca. Não, isso não é verdade. Eu entendo que você tem pena da vaca. Isso é outra questão. Mas não tem a ver com a questão que eu quero você tem que justificar no metano. Que você trouxe. Então, se você pegar todos os transportes... todos os transportes públicos, isso é o terceiro local em emissão de gases de efeito estufa. A pecuária, associada ao desmatamento, é o segundo lugar. A segunda maior causa de liberação de gases de efeito estufa é a pecuária. Isso é inegável. Tem muita ciência sobre isso. A produção depois vai ver se ele está falando a verdade por favor. Ou não. Richard, sim, é verdade. Eu vou te mandar os mesmos trabalhos científicos que tem fonte, tudo a gente coloca lá, e esses não são os números. São os números, por favor, vamos colocar. Eu entendo que você tem pena da vaca, e tudo bem, eu também, eu sou um covarde, eu não teria coragem de matar uma vaca. São 181 animais mortos por segundo no Brasil. Mas o fato é o seguinte, conservação se faz na base da pirâmide. Mas qual é o principal motivo pelo qual os animais são extintos? Perda de biodiversidade. E qual é o principal motivo da perda de biodiversidade? Desmatamento. E por que acontece desmatamento? Você faz o quê? Você suplementa com o que a sua vida? Já que você está falando em coisa. Eu me alimento de vegetais, que suprem todas as vitaminas e nutrientes que eu preciso. Você não tem B12. B12 eu suplemento. Assim como quem come carne também é suplementado, né? Não precisa. Precisa. Depende porque o gado é suplementado. O gado. Você recebe da carne, carne animal. Mas eu não preciso destruir grandes áreas, me alimentar de carne. Tem 6 minutos. Não, exatamente. O próximo vai Oi, Richard, eu sou a Sofia. Boa noite. Sofia, boa noite. Se quiser começar? Não.
Alguns minutos atrás, você comentou sobre a questão de que realmente o gado da Amazônia, né, realmente foi aberto uma grande área para pasto ilegalmente, e você comentou que essa carne originada desses lugares não vai, por exemplo, para a JBS. Tá, vamos dar só uma pausa rápida, que eu acho que é muito importante ter um contexto histórico, porque às vezes eu como tenho quase 60 anos, então assim, há 40 anos, 50 anos atrás, o governo brasileiro dava um motosserra pro cara ir lá. Você é de que região? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Para que a gente ocupasse o norte do país, porque a gente tinha poucas pessoas lá. Então, o governo brasileiro dava um motosserra para que você abrisse, e se você não abrisse, você perdia a terra. Então, eu quero dizer que era um contexto histórico que aconteceu. Tanto que hoje a gente tem 15% hoje do Brasil aberto para pastagens. Tem as pastagens naturais do sul do país, tem outras pastagens naturais no Pantanal, mas a gente abriu, hoje tem 15% aberto e pastagem. Nós não precisamos abrir uma árvore para criar mais nenhum boi. Inclusive, o que vai acontecer é que a agricultura vai tomar... É muito mais lucrativo a agricultura do que criar boi, tá? Muito mais lucrativo. A agricultura e a soja não serve só para alimentar boi, tá? Serve para peixe, serve para galinha, serve para todos os animais, além de fazer o seu hambúrguer, não sei, enfim, que você come, desculpa, não sei, que você come soja, imagina que você faça proteína animal, porque é uma proteína boa, né? Assim, é alta proteína, né? Então, assim, a agricultura vai começar a entrar nesses campos. O que eu tô dizendo é que as coisas estão mudando. A gente não precisa condenar o boi, é só o meu posicionamento, depois a gente condena. Não precisa condenar o boi para evitar este problema que nós estamos passando agora, que você está dizendo, de desmatamento. Porque a gente está associando muito o desmatamento ao boi, como se todo o desmatamento fosse o boi. E não é exatamente assim. A gente tem um desmatamento, por exemplo, legal no país. Nós temos um código florestal que permite abrir de 20% a 80%. Aliás, de 80% a 20%, depende do bioma que você está. Deixa eu só voltar no ponto que você falou anteriormente, senão a gente vai para outro ponto. Tudo bem, certo. Houve esse desmatamento em massa, né? Acho que cerca de 30 anos atrás, tem ilegais né? Hoje, infelizmente. E ainda tem muitas queimadas ilegais, né? Que a gente sabe que é em razão do agro normalmente, né? Não é do agro, não é o agro, porque o agro é coisa boa, tá? São pessoas... A pecuária, tudo bem. Mas, enfim, conforme a gente lê nas notícias, a gente vê que tem relação, né? Isso não sou eu que tô falando, isso são pessoas que querem lucrar e sim, exatamente. De todo modo, eu vou trazer aqui dados que eu vi em um documentário chamado Sobre a Pata do Boi. Ele está disponível em uma plataforma chamada Ecofalante. Nessa época em que houve esse desmatamento em massa, você está dizendo que foi o governo que incentivou. Não foi o governo, foram os fazendeiros querendo abrir mais pasto para que eles pudessem ter mais pasto para eles e, consequentemente, ter mais lucro. Não, historicamente você está errado. Bom, veja o documentário e você tira suas próprias conclusões. A audiência tira suas próprias conclusões vendo o documentário. Não, o documentário Mas, de todo modo, além de ser os fazendeiros, a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, inclusive, tem uma fala nesse documentário, tá bom? Tem uma fala de uma pessoa que participou dos desmatamentos em massa, né? E ela comenta que a ABPA precisaria fazer a cobertura, ou seja, a Associação Brasileira de Proteína Animal precisaria acobertar essas pessoas que estavam sendo obrigadas, inclusive, a desmatar. As pessoas foram obrigadas, elas trabalharam forçadamente a desmatar. Tudo bem, mas então, só reforçando que isso está, né, estritamente ligado ao agro. E está também, eu digo, porque você pode jogar na internet e você vê que tem alguns casos de trabalho análogo à escravidão, um trabalho em condições muito ruins. Tem de tudo. Muito ruins ligadas ao agro, né? Então, é isso. A própria ABPA incentivou o desmatamento ilegal. Isso aconteceu há 30 anos. Tá errado. E imagino, né, que ainda nós não tínhamos, há 30 anos atrás nós não tínhamos o Código Florestal Brasileiro, tá? Então, assim, você tinha a liberdade de abrir de uma maneira diferente que você tem hoje. Hoje você tem uma regra para abrir uma propriedade. Quando você compra uma propriedade, você tem que manter um percentual em reserva legal e APPs. Independente se vai plantar soja ou se vai criar um boi, você tem uma regra. Se a gente segue o Código Florestal,
tudo certo, tá na lei. As pessoas não seguem, tem gente que não segue. E essas pessoas têm que ser judicializadas. A fiscalização ela não funciona muito bem como deveria, concordo né? plenamente. Não tem fiscalização suficiente, tem pessoas ruins no meio, tem pessoas que só visam o lucro, tem. Assim como tem na questão do pet, que a gente tem pessoas boas e pessoas ruins. Não tem tanto fiscalização, como ONGs, como criadores. A fiscalização já era precária, né? Porque tem muitos estabelecimentos e poucos fiscais, e agora a situação vai piorar. Por quê? Recentemente foi aprovada uma lei chamada popularmente, né, chamada por Lei do Autocontrole, que flexibilizou essa questão da fiscalização. Então, antes os estabelecimentos já eram pouco fiscalizados e agora a situação vai ser pior ainda, porque eles vão poder pagar por uma fiscalização privada. A gente paga muito imposto nesse país e a gente tem que ter uma ferramenta para isso. Só mais uma informação. Você disse que isso não vai pro mercado, né? A carne que vem de desmatamento legal não vai pro mercado. Está proibida de ser comprada. Sim, mas na verdade cerca de 50% da carne que está no mercado é sim de desmatamento legal. Você tirou de onde? É um relatório da Animal Equality, uma ONG internacional chamada Animal Equality. Descredencio. Mas por quê? Porque sim, eu descredencio. Produz porque você trouxe esse número de uma cartola de alguém que tem interesse nisso. E eu podia dizer 20, eu podia dizer 30, você investigadores profissionais fizeram essa pesquisa, foram aos estabelecimentos. Eu vou dizer que é 10% só. Eu tenho gente que fala que é 10. Tem vídeo de tem investigação sobre os espaços dos abatedouros ilegais. Mas esse é o número que você tirou da cartola. Quem quiser pode pesquisar. Animal Equality abatedouros ilegais. 50% da carne. E é uma ONG como tantas outras. E eu vou dizer algo muito importante a respeito disso, gente. Porque a gente... Isso aqui foi... Não, desculpa. Peraí. Gente... Se eu não puder aqui me expressar e falar, eu levanto e vou embora e beleza, e ficamos nesse vácuo e não tem problema. Eu tô tentando usar argumentos, explicar coisas de experiências que eu tenho, que vocês aqui, posso ver aqui, ninguém teve essa experiência. Eu tô tentando dividir algo. Vocês não foram pra Amazônia, vocês não foram pra não sei o quê, vocês não fizeram não sei o quê. Tudo que vocês fazem é levantar um papel que vocês estudaram, tudo que vocês estão trazendo aqui são números que eu não tenho que concordar. Ela tirou um número de 50%. Quando vocês estiverem aqui, vocês vão falar. Mas quem vai produzir dados sobre abatedouros ilegais? O governo brasileiro? Mas isso deveria ser. Deveria ser. Eu também acho que deveria ser, mas não é. Concordo. A quem interessa, a maior parte dos deputados da Câmara são do agro. Eles não vão apoiar um estudo. Gente, o agro não vai se sujar pelos ilegais. Vocês estão loucos. É um negócio que movimenta muito dinheiro para se queimar com os ilegais. Os ilegais, existe uma lei. Tem que ter fiscalização e tem que ser culpados. Isso não justifica acabar com o boi. É que nem tirar a carteira do motorista porque alguém atropelou e a gente não consegue fiscalizar as pessoas que matam e atropelam. Mas você não acha que esse então número a gente tira a carteira do motorista. 50% da carne é um número muito alto, você não acha? Não, 50% é o número que você veio. Você podia ser 20, 10, você tirou de uma cartela de uma ONG internacional que tem o maior interesse que a gente não produza. Por quê? Porque os países lá fora, nós temos 3 safras. Gente, a gente vai ter que falar de agricultura. Vamos ter esse tema? Do agronegócio, a gente vai falar sobre isso. Então eu vou deixar para reservar, para falar do agronegócio brasileiro nesse momento, porque há uma confusão, porque aqui ninguém planta, cria, não faz nada, se nutre do agro e tá aí cagando regra vestindo algodão. Vamos falar de algodão. Nós chegaremos lá. Não. Mata muito bicho. Sabe quanto? Nós vamos falar sobre isso. Vamos ter chance. Mas é que vocês selecionaram aqueles bichinhos fofos. Mas vamos em frente. Se é pra falar de morte de animais, insetos, cobras e tudo que é morto, tatu que é morto. Não, desculpa. O algodão leva 15 a 20 vezes defensivo por safra. E você tá usando algodão, todo mundo aqui, e todo mundo na maior hipocrisia, mano, velho. É isso, eu também, mas eu não tô sendo contra o algodão. Você que tá vindo com uma pauta vegana. Eu não sou vegano. Eu como boi, como churrasco em casa, entendeu? Eu não tenho problema nenhum. Eu durmo uma noite porque eu sei que existe bem-estar animal. Eu durmo uma noite tranquilo, cara. Ixi. Essa é a pauta. Essa é a pauta. O veganismo essencialmente se preocupa com os animais fofos e esquece dos outros. Tudo bem, prazer. Olá, eu sou a Maria. Oi, Maria. Eu faço mestrado, sou formada em gestão de políticas públicas, sou vegana há 9 anos e pesquiso o tema veganismo há bastante tempo, é o meu tema de estudo e por isso queria entender melhor de onde veio a sua afirmação. Porque na minha definição de veganismo, que eu não sei qual que é a sua, a gente não tem nada que se relacione com a sua fala. Então, se você puder explicar um pouco melhor sobre a sua afirmação, agradeço para a gente poder começar essa conversa. Muito bem.
O que é veganismo? Quais são os pré-requisitos para uma pessoa? É só na alimentação? É isso? É só não comer carne e aí é vegano? É isso? Não, o que é o vegano? Imagina. Eu posso trazer, inclusive, para falar com o público. Seria ótimo para as pessoas entenderem. Sim, até para a gente alinhar aqui a nossa conversa. Perfeito. O veganismo, ele é um princípio, tá? Um princípio ético, ele vem de uma motivação filosófica que, nos primórdios, né, quando a gente teve a definição da palavra, em 1951, a ideia é acabar com a exploração de animais, tá? Então, o veganismo é um movimento, um princípio que, ele vai visar erradicar a exploração de animais por humanos e também erradicar a objetificação desses animais, tá? Então, é uma motivação ética que, a partir dessa motivação, a gente começa a ter desdobramentos práticos, né? Quando eu paro de ver um animal como objeto, a minha ideia, então, vai ser entender que é um ser senciente, que é um ser que tem sentimentos, que é um ser que merece respeito, e, portanto, eu não vou explorá-lo, não vou objetificá-lo. Se eu entendo isso, se eu parto desse princípio, eu vou modificar alguns hábitos meus dentro do possível e do praticável. Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que não é vegana, então tem coisas que a gente não vai conseguir alinhar 100% a esse princípio. Mas os veganos buscam ao máximo, tentar fazer com que a gente não tenha exploração animal e tenta lutar para que a gente consiga alcançar algum espaço, algum mundo, onde os animais não sejam objetificados, onde os sentimentos deles, as personalidades, os indivíduos sejam considerados. Então, como eu parto desse princípio, e todo mundo imagina aqui também, a gente não se alimenta de carne, a gente não frequenta certos espaços, né, espaços que têm uso de animal, não usam animais para atração, a gente não vai a circo, não vai no SeaWorld, coisas do tipo. Acende a luz, só isso também não tem problema nenhum, né? Você usa luz em casa, carrega seu computador em casa? Não, é uma pergunta válida, gente. Porque a nossa matriz energética chama-se hidroelétrica. Então, alguém já foi para um resgate de fauna alguma vez aqui? Alguém já esteve? Então, mas O que é um resgate de fauna? Não, você já falou, agora eu vou falar Beleza, porque é um diálogo. Ok. Então, quando você acende essa luz aqui, você está matando milhares de animais, porque a nossa matriz energética, que significa o quê? Você inunda toda uma área onde existiam diversos animais, tenta resgatar aqueles coitados daqueles animais que estão ali, para colocar em outro lugar onde eles vão morrer, porque o equilíbrio já existe. Então, assim, cada vez que a gente acende a luz, a gente está matando animais. Você está confortável. Eu vi que você só não come animais, mas você não está preocupada realmente se os animais morrem para que você possa ter o seu dia a dia. Não, você está preocupada só com se não quero comer os animais. Não, eu acabei de falar que não é sobre alimentação somente. Eu estou muito preocupada, inclusive, o veganismo ele traz outras pautas, inclusive a gente está discutindo o meio ambiente, tá? A questão é, a gente vive, eu não consigo, na minha escolha individual, controlar como é feita a energia elétrica, tá? Então eu estou aqui. Ué, é verdade? Você consegue? A matriz energética... Então trata-se exatamente somente de comer os animais fofinhos. Não, claro que Porque não. já que você não consegue trabalhar as outras coisas do veganismo clássico... Não, o veganismo posso clássico, terminar? Né? Sim, nós estamos em um diálogo. Claro, né? Então, tudo bem. eu não sei se eu deixar você terminar, vai 20 minutos e você não terminou. Então, vamos lá. Então, eu estou reafirmando aquilo que eu disse. Vocês estão preocupados com o animal que vocês comem. Não entendeu? estamos. Abelha, você come mel de abelha? Não como mel. Inclusive... Você tem velhinha de aniversário que você bate? Não. Porque eu vi fotos, eu tenho foto de alguém... Gente... Eu tô perguntando, ela tá respondendo, eu acho que dá uma troca. Não, é que vocês querem só escutar o lado dela, porque eu sei que vocês estão muito inflamados com a coisa e querem, mas eu tô tentando justificar porque ela disse, porque o veganismo clássico, até agora que você me falou, é preocupar com o sofrimento animal. Não, é contra a exploração e objetificação de animais. Isso é uma pauta que é um norte, tá? É um movimento que se norteia nessa direção. Seja feliz no seu movimento. Beleza, e a gente Segue em frente. A gente tá tentando... Segue em frente. Posso responder a questão da hidrelétrica e as outras questões do algodão que você trouxe também em paralelo? Tá, então, beleza. Fala da hidrelétrica do algodão, quero escutar. Boa ideia. Então, beleza. Essas duas atividades, a hidrelétrica e o algodão, elas não são pautadas na exploração de animal por si, correto? A questão, uma é focada em energia elétrica, a outra... Então a preocupação não é o animal, é só se a gente vai criar o animal. Não, eu tô perguntando pra ela. Não é. A questão é que é um princípio que... Por que você não senta aqui? Ela vai sentar. Você não senta aqui. Você não senta aqui. Então, quando você tiver a sua vez, você vai poder falar. Bom, vamos lá. É um princípio, a gente está tentando se movimentar para que os animais não sejam explorados nem objetificados, certo? Só que a gente está Mortos pode ser, só não pode ser explorado. É óbvio que a gente está querendo reduzir, a gente se importa com a exploração e objetificação, porque a gente não quer que os animais sofram. O que você sugere pra gente usar de roupa, já que a gente não quer matar os vários animais que morrem? Como é que você sugere? Vamos plantar maconha, é isso? Boa pauta. Bom,
Você quer só discutir Não, indústria da moda nesse momento? Não é moda. Não é moda. Eu quero saber eu quero entender. O que eu entendi é que você não está preocupado se os animais morrem para que você possa viver. Você está preocupada com os animais que você pode optar em não comer. E ok, fique feliz com a sua opção. Não, então, ninguém está que discutindo isso. Beleza, ok. Tem animais, assim, a vida sempre vai ter morte, a gente sempre vai ter... Isso é parte da vida. Não tô aqui advogando a favor de redução, erradicar o sofrimento do mundo, erradicar as mortes do mundo. A gente, como veganos, a gente está trabalhando numa sociedade que se importe mais com os animais, considere a vida deles, considere a ciência deles, considere os sentimentos deles, e coletivamente a gente está tentando, existem práticas agrícolas, sempre vai ter morte, a gente sabe que na prática agrícola tem morte de animais. A gente está tentando pensar coletivamente se mais pessoas aderirem a esse princípio, porque, na minha opinião, sinceramente, não vejo por que não. Pelo que eu entendi também, você acha um princípio... Eu não vejo por que não. É legal respeitar os outros, né? Fique à vontade. Eu tô dizendo que eu, por exemplo, não é a minha opção. Porque o que você tá tentando me empurrar na minha goela é que a sua opção é melhor que a minha. E eu tô dizendo que a minha é melhor que a sua. Por que tudo bem. A sua seria melhor que a minha? Você vê como você não... Não, porque eu não tenho que concordar com você. A questão Siga é que a sua vida e seja feliz. a minha... Você está tentando justificar a sua como se você fosse num altar que você vai salvar todos os animais não e que tudo isso aqui. E se a gente não consumir, gente, uma coisa que é muito importante saber, que se a gente não consumir o boi não vai existir. Não vai ter nem santuário para manter boi, porque não vai existir mais boi, cara. É simples assim. O animalismo dá um tiro no próprio pé. Porque só existe o boi, senhores e senhoras. Só existe o boi porque alguém come o boi. Ou você que tem o boi como pet na sua casa. Não tem o boi como pet, não tem a menor intenção de ter um boi como pet. Maravilha. E a questão então você não quer que tenha boi no planeta mais, é isso? Por que a gente vai criar um boi se a gente não vai comer? Me explica, ou tirar leite. Diz pra mim. Pra quê? Em nome do quê? Vontade, não, com você não vem. Você não vem. Porque você, não, eu não quero nem falar com você. Tô bravo com você. Quero nem falar com você. Você vem só com ofensa pessoal. Eu vou estudar a tua vida e vou achar um monte de buraco bonito na sua vida pra falar. Você se prepara. Vou achar um monte de coisa. Fácil. Então, o que eu entendi é isso. O veganismo é o que a gente come e não o que a gente mata. Depende. Se a gente mata pra comer, aí não pode. Mas se a gente mata pra viver, tá tudo bem. Pra ter energia, pra ter combustível no carro, pra ter tudo isso. Porque o combustível vem de onde? Da cana, vem do milho, tem que plantar isso, e tem grandes extensões, e aí tem não sei o quê, enfim, ali, não, realmente, acho que vocês não souberam explicar então, tio, não souberam explicar. Olá, Richard, meu nome é Rafael, eu acho que você não entendeu a proposta, de verdade, acho que você não entendeu, não é uma provocação. Essa de agir dentro do possível e do praticável, é isso. Eu consigo deixar de viver? Tipo, é melhor eu me matar então? Tipo, eu preciso... Como que eu vou... Eu sou contra a exploração dos animais. E dentro do possível e do praticável eu vou agir para que eles sejam menos explorados possíveis e sejam menos mortos possíveis também. Como que eu vou deixar de consumir energia elétrica? Vou deixar de vir aqui no podcast? Vou deixar de trazer esse assunto à tona? Eu sei que só nessa conversa que a gente teve aqui, centenas, milhares de animais foram abatidos. E eu entendo isso como uma injustiça com eles e estou trazendo esse assunto à tona. E eu vou deixar de vir aqui porque a gente está consumindo uma luz de uma hidrelétrica que eu sei que dizimou dezenas, centenas, milhares de animais. Eu vou deixar de fazer isso por causa disso. Isso é agir dentro do possível e do praticável. A gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue ser o 100% vegano, 100% então trata-se só da comida. É isso? Não é como comida. Não, vocês não estão me dando o argumento. Por enquanto ficou na comida. Vamos lá. Você não se importa com a luz, você com o combustível, você não se importa com a festa que você vai, que tem, sei lá o que tem, você não se importa com nada. Você se importa, na verdade, eu estou entendendo, só com a opção que você tem de poder não comer carne. Que é o seu direito total. Ninguém vai tirar isso de você. É carne, o seu direito. Leite, ovos, maravilha, mel, exploração e tudo mais. E tudo que eu puder fazer, como por exemplo, o nosso amigo, que você foi lá, visitou a rede social dele e falou, nossa, ele tá usando sapato de couro, será que eu vou pegar esse vegano? Não peguei ele. Não pegou? Mas esse eu não peguei. Mas se eu olhar a vida de vocês... Eu tenho certeza que eu vou achar alguns ganchos. E eu não tô aqui
para desmerecer o que vocês estão fazendo. Eu acho que essa é a sua opção, Bruno. O grande problema da discussão que a gente está tendo não é você deixar fazer a sua opção, é você não permitir que eu faça a minha. Porque você acha que você tem informações produzidas pela ONG What the Fuck, que fez um trabalho científico nos Estados Unidos e que não quer uma produção aqui, porque a gente tem muita ONG que não quer produção no Brasil, não porque eles estão preocupados com a vaca, e esse é o grande problema. Tem gente que vive do problema, e infelizmente, eu não sou inimigo de vocês. Vocês são meus inimigos, mas eu não sou inimigo de vocês. Eu não discordo da opção e já disse que é uma opção difícil de ser feita na sua raiz. Porque para ser um vegano assim, condizente com aquilo que o veganismo, que é quase a gente faz tudo que dá dentro do rotina. Você faz tudo que dá, mas não é mais você não vai anular. Você não vai anular. Mas você fez uma escolha. Você fez uma escolha. Você fez uma escolha e tudo bem. Você fez essa escolha. Você tá feliz com a sua escolha? Não importa. Você tá feliz com a sua escolha? Eu tô feliz com a minha. Eu não Assista um Dominion. Oi, Richard. Tô te esperando, viu? Não foge não, viu? Meu nome é Carol, tudo bem? Bora, Carol. Bom. Sou ex-atleta de alto rendimento. Vitor, o teu Instagram tá lá. Foi uma das poucas que eu consegui ver, porque alguns aqui é fechado. Você estava aberto. Eu sou ativista, vegana e sempre na luta pela libertação animal. Perfeito. É isso. Você se diz uma pessoa que é libertário, né? Sou. Então, explica para nós o conceito de libertarianismo, por favor. Faça aquilo que você quiser da sua vida, contanto que você não afete a vida dos outros. Boa. Tá. Então, se o princípio é a não violência, né? Você não fazer mal para alguma pessoa. Não disse isso, não. Então, o que? Explica novamente, por favor. Outra coisa. Tá. E se a gente for entrar nisso... Historicamente clássica. O libertarianismo clássico surge no século XIX, ligado ao anarquismo. Isso. Que defendia a liberdade individual, anti-autoritarismo e anti-exploração. Certo? Então, se o princípio a não violência, por que só vale para humanos? Porque eu não acho que está sendo explorado o animal. É isso. Desculpa, é um conceito meu, gente. Vocês querem dizer que eu tenho que concordar com vocês? Não concordo. Eu não acho que o animal está sendo explorado. O animal só existe porque ele tem uma demanda para ele. É isso que vocês não estão entendendo. Gente, mas o animal industrial, você acha que o animal industrial não é explorado? Se ninguém comer o boi ou tomar o leite do boi, o boi não existe. Eu vou dar um exemplo de vocês que vocês deram um tiro no pé, chamado jumentos. Vocês deram um tiro no pé nos jumentos. Deram um tiro no pé. Todo mundo começou com a história de jumentos, não pode fazer isso em Jericoacoara, levar uma malinha pra cá, levar... O Nordeste foi criado, surgiu em cima do lombo de um jumento e tinham, sei lá, acho que eram 1.200.000 jumentos, enfim, em tempos áureos. Agora tem, acho que 70 mil jumentos. E por quê? E eu vi o Fórum Animal, que vocês todos devem ser seguidores árduos, falando, nossa, que absurdo, por que a veterinária que é vegana. Extinto? Porque não tem uso. E esse não, é um grande tem segredo, uso. não tem uso. Ele está sendo extinto porque está exportando para China para retirar o colágeno. E se eu tô indo para a China para ver isso, tá? Eu tô indo até a China, senhores e senhoras. Posta sobre agora em março para ver o que tá acontecendo, para ver se tem sofrimento. A minha pauta é o sofrimento animal. A nossa eu não também. vejo o sofrimento animal. Não, você tá vendo que você mata um animal para te servir e isso te incomoda. Eu vejo o cara vivendo. A liberdade termina onde começa a violência. O bicho vive a vida toda. Se você é libertário, ele vive a vida toda boa até o dia que ele morre. Então eu vou te dizer o seguinte, vamos lá. Você fala que as galinhas que ficam presas em gaiolas têm uma vida boa? Que as porcas que estão numa baia de gestacional ter uma vida boa? Que os bicos dos pintinhos triturados, o rabo dos porcos cortado, a orelha do porco cortada é uma vida boa? Mas isso você acha que é uma vida boa? Os animais são sencientes. Eles sofrem, eles sentem dor. Claro que sim. Sim, é sem ciência. E você acha que isso é ter uma vida boa? Vida boa é os animais no santuário. De exploração animal, que são resgatados. Isso é ter uma vida boa. Esses animais você reproduz no santuário? Virou ativismo. Não, sim, mas sempre é ativismo. Quem puder visitar um santuário, vai visitar. Vá. Não pode visitar santuário, gente. Lógico que pode. Só mande um pix. Vale da Rainha, abraço animal. Mande um pix e portas seja abertas feliz. para visitar. Eu acho ótimo. Se fature, é um faturamento. Só tem que pagar imposto, tem que declarar, tem que abrir as portas para as pessoas poderem investigar o que acontece lá dentro, tem que dar satisfação sobre o dinheiro que entra.
Como todo ser humano tem que fazer aqui. Como eu tenho que fazer, você tem que fazer. Sim. Então não adianta pegar Pix e juntar um monte de dinheiro. Eu quero saber onde esse dinheiro vai. Porque mexe com o sentimento das pessoas. Você já visitou algum santuário? Ixi, qual? Eu deixo eu falar o seguinte. Eu tenho um ônibus voltando. Que eu fiz algo que... Eu não sei o que você faz para os animais, além de eu sou levantar a voz. ativista, trabalho em ONGs. O que é ativista? Eu trabalho em ONG. Lutar pela libertação animal, você trazer o mínimo de bem-estar. Não, porque eu trabalho com outra coisa. Outra coisa. Então você é voluntária, não? Não, eu sou voluntária, mas provavelmente no futuro eu quero trabalhar com isso. Eu atendi. Só que no momento eu não estou trabalhando. Que tipo de ONG é a sua que você trabalha? Sinergia Animal. Mas embaixadora faz o quê? A gente luta pelo mínimo de bem-estar. Gato? Não, é pelos animais mais negligenciados da indústria. A gente luta pelo mínimo de bem-estar animal. Eu acho que assim... Tirar as porcas de baias gestacionais, que elas Você entra nas baias, não, você entra dentro do sistema produtivo, pega os porcos e leva lá pra dentro? É isso que você faz? Não, a gente pede o mínimo de bem-estar para as empresas grandes. E eu concordo com você plenamente. Eu acho que a galinha pode ser melhor tratada. Eu também. Ei, gente. Sim, a gente tem um monte de gente que eu penso igual a vocês. Tem um monte de coisas que eu penso igual a vocês. Tá? Eu também acho que tem certas coisas que podem ser muito melhores. Mas isso não vai me fazer... Eu vou melhorar a vida desses caras. Mas, assim, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Você é contra a caça? Sim. Perfeito. Você é contra a caça do javali? Sim. Gente, você biólogo falar isso Sim. me surpreende. Sim. Já que o javali, vocês querem fazer o quê? Adote um javali? Vamos levar para uma ONG? Quem criou Vamos criar emprego na ONG? Quem criou o problema do javali? Não. Quem criou o problema do javali? Não foi no nosso país, já veio da Uruguai e da Argentina. Tá, mas foi pela... Mas nós temos que resolver, não importa. E eu vou dizer uma coisa para você, entre o porco foi que você... Foi introdução humana? Entre o porco criação que você... comercial? Não, era campos de caça mesmo no Uruguai e na Argentina que saíram fora de controle. Era esse o grande processo natural, tá? Isso foi a invasão veio daí, a violência não é uma solução ética, mas Richard. Eu não sei o que você está falando. Mas então, nós não devemos matar o javali, devemos tomar conta. Eu acho que tem métodos, e o problema ambiental, controle reprodutivo, barreiras ecológicas, prevenção, não extermínio. Você está falando algo que você não tem ideia. Você não tem ideia do tamanho do buraco. Você está falando algo que você não tem a mínima ideia do que você está falando. Isso é tudo criação comercial. Você não tem ideia do que você está falando. Não é criação comercial. O javali está solto por aí. E vou dizer uma coisa para você. A melhor coisa que pode acontecer com o javali é melhor... Se você comparar ele com o porco que fica dentro liberdade de escolha não inclui liberdade de violência a terceiras. São frases. Qualquer um pode pôr uma frase. Você põe uma frase bonita e não é abraçando uma árvore que você salva uma árvore. Às vezes é cortando uma árvore que você salva uma árvore. Cortando uma árvore. Claro. E isso que nós vamos falar hoje. Cortando e vamos uma aprender árvore. Exatamente. Às vezes cortando uma árvore, você salva uma floresta. Enquanto que abraçando você não produz nada. Você só produz amor que não resolve nenhum problema desse país. E nem empatia resolve amor. Não resolve. Esse amor todo eu respeito, mas você não vai resolver problema nenhum. Você não tem nenhuma Mas a gente vai despertar concreta. Empatia. Nem que empatia. O javali tem que ser morto, ele não tem que estar aqui. É isso, sinto muito pra vocês. Eu sou contra a violência. Vocês são sonhadores. Eu sou contra a violência. Então vai lá no Irã, então, defender as mulheres, então. Defendo, lá, lógico que eu defendo. As mulheres estão morrendo lá. Defendo. Eu não vejo nenhum de vocês levantar essas pautas. Levanta as pautas, tá todo mundo preocupado com o cachorro caramelo. Vamos falar sobre Irã, pessoal. Vamos falar sobre o pessoal sobre Irã? Não. Eu sou o maior feminista que existe. Sou casado 8 vezes. Richard, você afirmou que os animais industriais eles não sofrem. Foi isso que você disse. Eu estou dizendo que o processo produtivo hoje visa o bem-estar animal. O produtor entendeu que um bicho feliz dá mais leite, um bicho feliz engorda mais. Esse é o sistema. Todo ser vivo, ele vai ter um momento que ele nasce, ele vai ter um momento que ele morre. O que nós fazemos no caso dos animais, nós abreviamos a vida deles porque a gente se alimenta deles. O que a minha preocupação sempre, foi quando eu comecei essas matérias e ir dentro dos lugares que vocês normalmente não vão porque não querem ver, eu comecei a pesquisar e existe que tem crueldade animal, existe em todo lugar. Existe crueldade em todo lugar do mundo. Mas o sistema produtivo hoje, na sua grande maioria, visa criar a melhor condição. Tem coisas para mudar e melhorar? Sempre tem. Mas essa não é a razão porque eu vou comer um animal. O grande ponto de veganismo que vocês estão batendo, de verdade que eu estou vendo, e nossa, gente, às vezes eu já me perguntei também. Porque se eu tivesse que matar um animal para comer, eu tava fudido. Eu não teria coragem. Eu sou um covarde que terceirizo, beleza? Ok? Deixa eu falar que você não vai acabar o tempo. Eu sou um covarde que terceirizo isso para uma pessoa fazer, graças a Deus faz. Mas eu me durmo na noite tranquilo, sabendo que aquele animal, ele só existe porque eu tô comendo ele.
Tá. Ele só existe porque eu tô comendo Antes que ele. acabe o tempo. Perfeito. Muito bem, tudo bem. Mas você disse, Não, então, tem tempo estendido, que pode os animais não... Você é muito educado. Muito você obrigado. disse, então, que os animais... Muito obrigado. Tá. Muito obrigado. Tá. Você disse que os animais, então, não sofrem, né? Uma pergunta. Se eu cortasse o seu dedo fora, sem anestesia, você ia sentir dor? Ia. Se eu raspasse o seu dente sem anestesia, você iria sentir dor? Não. Quando eu sou bebê, não. Quando o bebê nasce, né? Quando o bebê... Você já ouviu os gritos dos porcos? Do cara e não sofrem. Você já ouviu os gritos... Você já ouviu alguma investigação e ouviu os gritos dos porcos bebês passando por isso? Se você pegar um porco bebê e der carinho nele aqui, ele vai gritar do mesmo jeito. Se Bom, já pegou um eu porco sugiro que você na mão, veja alguma investigação pra ver melhor sobre já isso. fui. Não, por isso. Mas não é só sobre os porcos também. Se você pegar um porco, Na ele indústria tá- dos ovos, você acha que é carinho nele, tá sofrimento? gritando, eu não preciso nem cortar Você acha que é a unha sofrimento dele, cara. um animal, uma galinha, passar a vida inteira dela em um espaço menor do que uma Não, folha acho de que pode papel? melhorar, eu acho que pode melhorar Então isso. pronto, mais de Pode 90% da produção de ovos no Brasil, as galinhas vamos estão em um melhorar espaço isso. menor do que uma folha de papel. Esse é o Vamos ovo que você melhorar. consome. A vida Vamos toda melhorar. dela ela está Vamos sofrendo melhorar e isso. sequer recebe luz do sol. Então, Vamos se melhorar. isso não é sofrimento, o que é sofrimento? Vamos melhorar isso, essa condição. Ixi, agora pegou fogo. O veganismo faz mal à saúde do vegano. Oi, Richard. Olá. Eu sou o Lars, uso pronomes masculinos, tá? Então, eu vou te dar um contexto da onde que eu tô vindo também, para fazer sentido. Eu não sou nutricionista, então também não sou profissional da saúde, como você falou. Mas eu sou uma pessoa trans, de periferia, uma pessoa racializada, e eu venho de um contexto onde o que eu gostava de comer quando era criança era... cresci comendo purê de batata e salsicha, entendeu? Então, tipo, acaba que falar sobre a alimentação vegana ser a mais ideal, a mais saudável ou não, também tem que entrar no contexto da onde que entra a alimentação à base de produto animal, né? Porque acaba que, na realidade de periferia, né? Eu morei a maior parte da minha vida em periferia de São Paulo, sou daqui de São Paulo, e hoje em dia eu moro numa ocupação, e a maioria das pessoas não tem acesso a alimentos in natura, alimentos naturais, né? Então, o que a gente come, né, na periferia normalmente, né? Hambúrguer, tudo aqueles congelados de origem animal, e aí, se você for ver... eu não lembro se é o presunto ou a mortadela que tá ligado com os maiores altos níveis de câncer de estômago. Apareceu agora essa pesquisa. Todos os ultraprocessados, câncer de estômago e câncer de reto, né? Então acaba que... Bom, você também falou em alguns momentos sobre... Eu lembro de ver um corte seu, onde você fala... que veganos são basicamente pessoas que... Você falou isso também aqui. Que se acham superiores por, sei lá, poder ter esse poder de escolha. Ok, sim. Só que falando do veganismo que eu sigo, deixando claro que o veganismo ele tem vertentes, a gente também tem discordâncias entre a gente, e eu sigo o veganismo popular. E o que eu defendo eu não quero obrigar ninguém a nada, eu quero levantar reflexão. Aí, se você é uma pessoa que vive comendo industrializado, você desenvolve um monte de problema de saúde, aí a gente entra sobre também a sindemia global, se não me engano é esse termo? Isso. Que é basicamente, tipo, todos os problemas que são causados por isso. Tem as questões ambientais, que já foi falado, né? E tem a desnutrição das pessoas de periferia que não têm acesso a alimentos in natura. E também a obesidade, que você come muita coisa ultraprocessada, você engorda, não se nutre e se causa um monte de problema de saúde por causa disso. E o SUS está lotado de pessoas com essas questões de saúde por causa da alimentação industrializada, incluindo os alimentos industrializados de origem animal. Concordo. E... o que eu defendo é que as pessoas, no geral, tenham acesso à escolha de alimentação que elas queiram. Então, eu não vou obrigar você a ser vegano. Mas você tem que ter a escolha você tem que ter a escolha de poder comer um alimento natural, de poder que seja um alimento orgânico, que seja acessível. Você não precisa comer um presunto. Eu não como presunto. Eu como um bife feito de alcatra. Mas porque eu não você como tem presunto, esse acesso, mas a maioria das pessoas não. Não, sim. Mais ou menos. Quer dizer... Você veja, o hambúrguer que você falou, né, são opções também, mas você pode comer outras carnes, você pode comer miúdos de boi. Você não estou falando que você precisa comer uma picanha, porque hoje está difícil comer picanha, mas você pode comer miúdos de boi. Isso é saudável. É mais saudável, estou dizendo, porque é natural. Então, quando a gente fala em natural, eu sou ultraprocessados, eu concordo completamente com você. Eles são veneno,
o presunto, infelizmente, né, até o salame, que é maravilhoso, que eu adoro. Então, assim, tem pesquisas saindo, eu concordo com você com os ultraprocessados. Mas a alimentação, você veio num lugar que o arroz, o feijão e a carne, o cara acorda de manhã, tem que pegar 3 horas de ônibus e mais 3 para voltar, ele não tem esse requinte. Exatamente, esse é o problema. Cara, o problema entendeu? É não ser acessível. E, inclusive, a carne in natura também tá ligada a câncer também, mas não como os outros processados. Mas também tem problemas de saúde inúmeros que a carne in natura também tá vinculada. É difícil dizer que é aquilo. Aquilo é, claro, vocês vão defender o que vocês da carne, que ela é péssima, mas assim, a carne é uma fonte de proteína maravilhosa. Mas e, assim, a proteína vem da soja que o gado come. Acho que você que tinha falado aqui, se você comer diretamente a soja, você vai estar... Então você come o quê, então? Desculpa, deixa eu entender qual é a tua... Como que... Você acorda de manhã, você come o quê? Eu normalmente tento ao máximo evitar ultraprocessados. Então, normalmente no dia a dia, eu sempre como frutas, vegetais, eu como salada de fruta. Que mais? E eu tento preparar. Porque isso aí também é ruim, né? Tem uma menina... Eu não queria trazer ela à mesa, porque eu não acho justo trazer aquela russa. Não acho justo trazer. Não acho justo. Não acho justo, tá? Não acho justo, beleza? Não acho justo. Mas ela falou de frutas e castanhas, até, sei lá, frutas. Eu queria entender o teu café. De manhã, almoço e janta, o que uma pessoa vegana come? É uma curiosidade minha. Depende de cada pessoa, mas eu defendo que os industrializados não são... O que você comeu hoje? Eu comi várias coisas hoje, mas eu acho que isso não é a questão. Normalmente... é totalmente a questão. Nós estamos falando de veganismo e você não quer falar do que você come, então estamos falando do quê? Eu como frutas e vegetais e grãos, a grande maioria das vezes. Tá. Hoje, especificamente, eu fui para uma festa de aniversário, as pessoas sabiam que eu era vegano, eu comi coisas específicas que não é normalmente que eu como no meu dia a dia. Mas a minha questão, agora, pessoal, não vem ao caso, porque eu estava falando de uma questão das pessoas de periferia que não têm acesso a isso. E legal, você pode escolher... Tá falando de comida. De alternativas, mas você não quer falar das comidas que são alternativas. Eu acabei de falar. Eu já falei. Esse é o teu... Então, no dia a dia você come o quê, então? Hoje foi frutas. Eu não vou ser redundante. Frutas e cereais, é isso? Tá bom, ok. Frutas e cereais. E aí, Jorge, tudo bom? Opa, perdão, desculpa, cara. Oi. Tudo bom? E aí, mano, beleza? Eu vi que você tava lá, louco pra vir, cara. Torcendo, né? Qual que é a afirmação mesmo, Richard, por gentileza? O veganismo faz mal à saúde dos veganos. Eu nunca disse isso, tá? Queria deixar claro, tá? Não, tudo bem, mas é o que tem que ser defendido. Agora, se quiser defender esse ponto, defenda e eu vou concordar com você. Bem, pessoal, é o seguinte, a alimentação vegana, ela é literalmente a melhor escolha para o ser humano. E eu tenho bastante material aqui, e eu não vou só falar, tá, gente? Eu tenho link, eu vou deixar comentário aqui no episódio postado, com os links com a bibliografia de tudo que eu tô defendendo aqui, tá bom? Não é da minha cabeça. Richard, você reconhece o INCA como um órgão responsável, sério? Quem? O INCA. O INCA? É, o Instituto Nacional do Câncer, INCA. Eu não conheço o suficiente para falar. Eu tive meu pai que morreu de câncer e minha mãe de ataque cardíaco. É isso. As duas principais causas de morte no mundo, né? Vamos falar doenças coronárias e mas não é justo, até porque a gente não tem um levantamento. Veja, vocês começaram com essa coisa de veganismo ontem. A gente não tem um histórico de vocês de veganismo para dizer estudo científico, para dizer de população de longo prazo. Tudo Porque bem. O que a gente faz hoje ecoa daqui 30 anos. Daqui 30 anos nós vamos olhar para trás e ver quem realmente estava certo ou não. Eu concordo contigo. O ovo ontem era colesterol e não é muito recente. Eu acompanhei também essa história do ovo. Eu comi carne 29 anos da minha vida. Eu só sou vegano há 11. Então eu não tô aqui para negar a realidade. Eu aceito a realidade como ela é. 5 minutos muda alguma coisa nova, descobrem. Sim, toda hora sai um novo estudo, uma nova perspectiva. Mudaram recentemente a pirâmide alimentícia, né? Mas enfim, você tá com óculos aí. Você poderia ler pra gente essa frase? Essa matéria tá completa, tá? Não é um recorte. Se quiser ler o que tá em negrito pra gente, por gentileza. Consumo de carne vermelha recomendado até 500 gramas de carne cozida por semana. Isso dá mais ou menos 70 gramas de carne cozida por dia. E qual seria a penalidade, né? Ferro, zinco, vitamina B12, é isso. Sobre o risco de... nessa primeira página mesmo, né? O risco de desenvolvimento de câncer. Então, né? Eu entendo que você tem pesquisas assim, e eu concordo que não é minha, é do INCA, né? É do Estado, é do governo. Tá. A gente tem... eu não quero ser um negacionista com isso, eu quero que você entenda bem. Gente tem a gente não sei porque no Brasil a gente começou a apontar
É que vamos ficar na carne, tá? Eu vou levar... Não, pode depois, seguir. Porque o próximo assunto é da agricultura, eu vou deixar pra lá, não vou antecipar. Arroz mais feijão, proteína completa, é isso? Come arroz, feijão... O que você come, meu jovem? Cara, minha principal fonte de proteína é soja. Soja mesmo, soja. O teu café da manhã foi o quê? O café da manhã, um pouquinho de café mesmo, né, o tradicional, um leite vegetal, aí pode ser de amêndoa, pode ser de soja também, sem problema nenhum, e carne de soja com pão. A base da sua alimentação é soja? Então. Soja principal. A soja que, a propósito, pessoal, a gente está falando de a cada 100 gramas de grão de soja, tem orgânica. Aquela que é a processada, tem a processada que é a PTS, que é a carne moída. Mas eu como grão, até porque é bem mais barato, né? A gente está falando aí de 1 quilo por R$7, vai trazer 37 gramas de proteína, e é uma proteína completa e funciona muito bem, integral ali, e de preferência sempre orgânico. Mas a realidade do Brasil, de novo, eu não estou aqui para negar a realidade. É difícil achar e é também mais caro. É difícil mais caro. Achar e ter certeza, em primeiro lugar, que é. Mas assim, o que a gente come hoje, Richard, em larga escala no Brasil que não é transgênico? É muito difícil, cara. A maioria, eu diria, eu não sou especialista então nesse dado, pauta. Mas mais de 95% dos produtos que estão no mercado são transgênicos. Então você está dizendo que o problema do boi, do câncer, ele não tem nada a ver então com a soja que ele come? Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que... Não, estou te perguntando. Não, porque você come soja, a soja que o boi come, você come. Aí você é o que você come. Então o boi vai lá, come a soja e a carne dele é cancerígena, é isso? Não, não estou dizendo que a carne dele é cancerígena. O que está sendo dito aqui pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é que você deveria consumir até o que eles indicam, 500 gramas de carne cozida por semana, o que daria 70 gramas de carne por dia, que ninguém come. Então é uma recomendação, pode ser. Não, é o limite que eles estão dando de sugestão para a segurança, né? Que seja de 70 gramas que ninguém come. Então podemos comer carne, então. Não, eu acho que eu acho que, como você disse, a gente pode fazer tudo, mas a gente vai assumir um risco. E o risco que as pessoas estão assumindo hoje é de morrer por doenças coronárias ou câncer. Não, o risco que a gente tem hoje é de levar uma bala quando você sai na rua. Esse é o maior nível de segurança. Então, se for risco por risco, não, mas eu sei. Isso tá mas fora estamos do avaliando controle, não, mas mas estamos tá falando que está sob controle. Você não escolhe de onde vai vir a bala que vai te pegar, mas o que você coloca na boca, e se isolar, o que você coloca na... Não, mas de novo, eu não estou sendo idealista aqui, eu não estou trazendo um mundo imaginário. Eu vivo no mundo real, vivo no Brasil. Então eles recomendam comer até 70. Carga tributária do mundo. Por exemplo, todas as fazendas do Brasil pagam menos IPTU do que a cidade de São Paulo. E eu acho perfeito, porque nós somos os maiores poluidores. Porque a poluição é feita na cidade, não lá no campo. Então você está me dizendo que 224 milhões de cabeças de... Peraí. Deixa eu todos esses milhões de pessoas que vivem cagando na cidade, num lugar que não tem saneamento básico, que grande parte do nosso Brasil não tem, eu acho que tem que pagar imposto mesmo. Não, eu concordo que tem que pagar imposto. Eu vivo também na cidade. Mas você está dizendo que 224 milhões de cabeças de gado tem mais boi no Brasil do que ser humano. Não gera dejetos e não gera poluição? Então, não, mas é fértil. É diferente do seu cocô. Teu cocô é ruim. Não, você é vegano. Não, eu sou vegano. Teu cocô é bom. Dá pra usar como fertilizante. Você não tem um impacto. Agora, não, a maioria das pessoas, mas a maioria das de ureia pessoas, da urina do boi. Não, o que tem impacto é o nosso cocô que não, um país que não tem saneamento. Isso sim. A merda da vaca, ela é um ótimo esterco, como a sua merda é uma excelente esterco, porque você só come coisas que são fibras. Ué, mas é isso, tem razão. E o INCA, como chama aqui? INCA, Instituto Nacional do Câncer. Ele recomendou comer até 500 gramas. Então, podemos comer carne, está autorizado pelo INCA. Eu acho excelente. Eu acho que é fundamental. A afirmação é que comer. Pode repetir a afirmação, por favor? Eu nem me lembro também, cara. Bom, ser vegano faz mal para a saúde dos veganos, é isso? Eu discordo completamente dessa frase, porque ser vegano é fundamental para a saúde das pessoas. Vejam só, segundo a FAO, um órgão associado à OMS, 70% de todas as doenças que surgiram nos últimos 50 anos vieram dos animais. Isso inclui ebola, HIV, SARS-CoV, Covid, nós vivenciamos isso durante uma pandemia. 70% das doenças vieram de animais. Desculpa, eu estava na África quando estourou a ebola. Ebola vem diretamente da caça de animais. Não. Consumo de animais selvagens, é um vírus selvagem. Então, deixa eu te falar. Aliás, deixa eu comentar uma coisa que é interessante que eu tinha esquecido, já que a gente está falando de ebola, ebola veio do macaco. Certo? Veio de primata, certo? Sim. Assim como o HIV se sujeita. Você sabia que os primatas comem carne, né? É novidade pra você, não? Como biólogo. Chimpanzés são majoritariamente vegetarianos. Macaco prego. Comem insetos. Os nossos parentes mais próximos. Vamos pegar os nossos parentes mais próximos, que nós temos mais repartidos. Chimpanzés. A maior parte da comida deles é vegetal.
Sim, mas eles comem carne. Concordo. Inclusive de outros primatas. Então vamos seguir a coisa do Inca e vamos comer menos carne. Eu também acho que tem que comer menos carne. Eu só não quero que abolir comer carne. Eu acho que não faz sentido pra mim. Porque, olha só, também segundo a OMS, segundo um estudo, na verdade, que acompanha 5 mil pessoas no Reino Unido, ao longo de um longo período, detectou que comer carne, pouca quantidade, está associada a 50 gramas por dia, já aumenta em 18% a quantidade de você desenvolver doenças como câncer coloretal, principalmente de ultraprocessados, então linguiça, bacon... Ultraprocessados, exato, mas lá amplamente consumido. Agora salsicha, bacon, linguiça. Belo bife suculento. Carne vermelha também está associada, mas ainda não diretamente, mas carne vermelha está associada, segundo esse estudo que acompanha mais de 5 mil pessoas. Tudo. Cara, hoje quando você abre uma lata de ervilha, companheiro, você come ervilha? Tipo 2. Você come ervilha? Como, com certeza. Você abre uma lata ervilha? Abro. Tá, beleza, então tá até respondido. Mas não tem nenhum estudo que comprove que ervilha causa alguma doença. Não é ervilha, é aquilo que manteve aquela ervilha bonitinha pra você comer ali, cara. Desculpa, quantos conservantes tem dentro daquela porcaria, meu irmão? E você selecionou porque você falam que ervilha causa câncer, diabetes tipo 2 e várias outras doenças. Continuam fazendo as seleções de vocês em cima de uma plataforma que eu respeito, é a sua opinião. E você está tentando justificar essa opinião, que você não quer ver comer um bicho sofrer e você comer ele, ok, eu respeito isso. E você tenta justificar com toda essa coisa de saúde, quando você abre uma lata de ervilha e come uma lata de ervilha com aquele suco nojento que tá lá dentro, irmão. Bom, aí você acha que tá tudo bem, porque não tem pesquisa sobre ervilha. Não precisa nem pesquisar, companheiro. Vamos falar a verdade? Não, precisa pesquisar. Vamos procurar artigos científicos que falam mal da ervilha. Vamos procurar artigos científicos que falam mal do consumo de animais. Os conservantes, tio. Vamos procurar. Ervilha é água e ervilha, ultimamente, na verdade. Até porque eu leio bastante embalagem do que eu consumo. Aliás, eu até gostaria de responder, porque você perguntou o que a gente come, né? Eu gosto de dizer que eu como de tudo, menos carne. Então minha alimentação é muito mais saudável do que quando eu comia carne anteriormente. Que bom, tô feliz por você. É muito bom. Você sente melhor assim? Muito. Eu sinto melhor comendo bife. Você seria ainda melhor comendo vegetais. Eu me sinto melhor, com mais energia, comendo um bife. Eu não consigo. Ser vegano. Não, já experimentei. Sério? Não, mas por uma questão social minha, tá? Sem levantar bandeira. Sem levantar bandeira que a Anitta fez e que depois comeu um churrasco, beleza? Pessoa aqui. Então, assim, essa hipocrisia que, assim, infelizmente, vocês pagam preço também nisso aí. Eu concordo. Não é fácil ser vegano. Eu nunca disse que é. E eu respeito a opinião de vocês. O problema é que você tenta justificar toda a sua opção de não comer carne, porque tudo se resume na pena que você tem de matar o animal. Por isso que você não mata o javali, por isso que os búfalos estão destruindo reservas biológicas aqui e a gente não mata porque deveria matar, mas tem alguém que fala, coitadinho do coisa. Né? E quando na conservação... Veja, gente, eu venho da biologia da conservação e você deveria saber como funciona a biologia da conservação. Sim. Você sabe por que o pirarucu saiu da lista de extinção de animais? Mas por que ele entrou na lista de extinção? Por que ele entrou na lista de extinção? Por quê? Caça excessiva do pirarucu. Claro, caça excessiva. A gente regulou a caça e hoje todo mundo come pirarucu e nunca vai faltar. Sabe por quê? Porque ele saiu de uma conservação emocional, que a maioria das pautas de vocês está, para uma conservação econômica. A gente só consegue conservar quando vale dinheiro alguma coisa, gente. Parem de sonhar. É isso. Não, isso por outras razões que estão tirando e colocando em outros lugares. Mas não é uma praga. Não é uma praga. Não. Então não é uma praga. Tá. Não, com você. Vamos se você for me ofender, não, é outra coisa eu agora. Levanto e vou embora. É outra coisa. Beleza, vamos lá. Na verdade, eu vim aqui porque eu acho importante a gente frisar, já que colocaram um tema mesmo, que veganismo não é dieta. Isso é uma coisa muito importante da gente, principalmente quem está assistindo a gente, saber que veganismo não é dieta. Esse não é o ponto principal de ser vegano, né? Não é o ponto principal o que a gente come. Tem vegano que come salgadinho de manhã. Pode comer. Você pode comer salgadinho de manhã, porcaria, que não seja de origem animal. Tem vegano que vai ter uma alimentação super saudável, baseada em orgânicos. E tem exatamente o que o Lars tinha falado, né? A questão do acesso. Então, tem várias formas de acesso a uma alimentação saudável ou não saudável. Então, eu acho que é importante a gente voltar a frisar isso. E uma outra coisa é em relação ao gosto. Eu já ouvi você falando várias vezes, porque eu gosto de um bife, Sabe quem gostava de bife? Eu. Gostava muito de bife, gostava de todas as coisas de origem animal, laticínio. Eu acho que não só eu, como muitos veganos antes de serem veganos adoravam bife, às vezes até sangrando. Bife sangrando, churrasco. Eu era a última sobrevivente do churrasco antes de ser vegana. Então não é uma questão de gosto. Também é outra coisa para ser frisada, que a questão de comer bife, que você fala que você é libertário, cada um faz o que quer e tudo mais.
Legal, cada um faz o que quer, mas a gente tem bases para fazer o que quer, né? Por exemplo, você tem alguma base ética para fazer as coisas que você quer, né? Por exemplo, você não come cachorro. Não, eu não sei, talvez na China experimente. Talvez você experimente. Sabe por que eu não vou comer cachorro? Porque o cachorro, como é feito lá, é desumano. É só isso. Entendi. Veja, é desumano. A forma com que eles levam para as feiras. E aqui não, aqui é tranquilo. Não sei quem já foi para a China, mas assim, eu não gosto da forma que eu tento fazer as minhas escolhas da forma que eu posso também. Tá? Discordando que eu não vou deixar de comer carne, porque todas as razões de sustentabilidade, de natureza e de saúde que vocês deram pra mim, eu refuto todas. Ética. E tudo bem, como você vive com a sua realidade, eu vivo com a minha, e a sua liberdade vai até onde vai a minha. Então, assim, você não pode invadir a minha liberdade e dizer, você deve porque eu acho ou mas porque eu você pode invadir a liberdade dos animais. Posso. Posso. Então quem se acha superior animais, é você, não são os veganos. Veja, eu não posso fazer. Você diz que os veganos se acham superiores. Que eles estão num pedestal. O ser humano que acha que pode invadir a liberdade dos animais se acha esses animais só existem, a gente só cria os animais, só existe o boi, só existe. Você só conhece o boi, você... Sim, Vou terminar. Tá. Só existe o boi porque a gente come ou tira leite. Se a gente não comesse o boi, ele não teria essa dispersão que a gente tem, porque não teria razão do boi existir. Que assim bom. como não tem do Ótimo. Ótimo. Eles ocupam 1/3 da terra. Deixa de existir o boi. Ótimo. Deixa de existir eles o porco. Não têm papel ecológico. A galinha, todos os animais. Vamos deixar eles não de têm existir. papel ecológico. Eles não têm papel ecológico. Tá bom. Não deixa. Não é questão de deixa papel ecológico. Até aí você e eu também não temos papel ecológico. Nessa questão de não ter. Por isso eu vou me matar. Nessa questão. O agronegócio sustenta o Brasil e faz bem para a sociedade. Essa frase não é minha. Não é minha. Mas o agronegócio, ele não é uma questão econômica. O agronegócio alimenta todos os seres que estão dentro dessa sala, sem nenhuma exceção, porque o agronegócio vai do pequeno ao grande. Ponto. Eu sou um cara que trabalho com biologia da conservação, isso ninguém aqui vai tirar isso de mim, e o que eu tenho andado e visto, nesse sentido, é que o social não bate com o ambiental. Eu prefiro ter uma grande propriedade, com uma grande reserva legal, com as APPs em ordem, do que ter naquela mesma área 50 pequenas propriedades. Não bate o social com o ambiental. Então a gente precisa do agronegócio, porque aqui a soja de vocês vem, não cai do céu, alguém tem que plantar, e ninguém aqui, inclusive eu, não planto e não crio o que eu como. Como eu falei, sou um covarde no caso da proteína animal, porque eu não teria coragem de matar um animal para comer. Ainda bem que alguém faz esse serviço e não tem problema. Tem um cara que é astronauta, tem um cara que é açougueiro, tem outro cara que não sei o quê, enfim, tem profissão para tudo. Mas o agronegócio, ele é hoje no Brasil, ele é uma potência, isso né? Porque nós somos um país que temos 3 safras, diferente dos outros países que têm somente uma safra. Então nós podemos produzir muito mais no mesmo espaço de terra e nós fazemos isso muito eficientemente. É isso uma pauta que eu estou. E o cara do agronegócio, eu vou fazer essa colocação para vocês terem argumento, tá? Depois me bater, depois pode me bater. O agronegócio hoje, metade das florestas, são dados científicos, vocês podem buscar. 60% do Brasil, segundo a ONU e a Embrapa, está preservado em florestas, 60%. Metade disso, 30%, são dados, vocês podem pesquisar, não tem problema nenhum. 30%, que é metade, é terra indígena e unidade de conservação. E a outra metade está dentro das terras produtivas. Tá? Isso é um dado científico, fique à vontade, está na ONU, isso pessoal também pesquisar, e a ONU deveria ser isenta, né, nesse tipo de levantamento. Então assim, como não ser amigo na conservação, eu que estou preocupado com o objeto que é o animal que está lá silvestre, selvagem, como não trazer para a mesa o cara do agronegócio como um colaborador da conservação. Pronto, dito isso, podem vir agora e meter porrada, que rodem. Falar aqui, tentar fazer os meus colegas falarem depois. Eu concordo num certo ponto, quando você falou o agronegócio, de fato, ele é importante, né? A gente vive do agronegócio no sentido dos vegetais que a gente come, né? A gente come a soja, o milho, etc., que vem dos vegetais. O problema é com a pecuária, né? Eu acredito que a pecuária, o agronegócio, eu acredito que ele é importante.
O que eu acho importante também é abrir os olhos para o agronegócio, para o potencial que a gente tem para uma exploração econômica muito mais eficiente do que a gente tem hoje. Hoje a gente exporta commodity, a gente exporta soja, a gente exporta carne, a gente exporta ovo, a gente exporta tudo. Isso não é eficiente. A gente tem um potencial enorme, por exemplo, para fazer alimentos, processar alimentos, processar essa soja e esses vegetais para o nosso alimento próprio, né? Em vez de destinar toda essa riqueza vegetal para o alimento dos animais. Qual o problema? Qual o problema? Que a gente no teu ponto de vista, sempre que você não come bicho. Eu não vejo assim. Como eu como animais, eu como animais. Voltando sempre na questão ética, na minha ética está tudo bem, na sua não está e beleza. Nós voltamos tudo a resumir a nossa discussão em não é legal matar um animal para a gente se alimentar porque isso é exploração. Essa é a base de todos vocês até agora que eu entendi. Assim, o que eu gostaria só de fazer um minutinho aqui é a questão do veganismo, ele se expande para outras coisas além do animal, como por exemplo, a gente não usa produtos testados em animais, etc, mas eu acho que não é esse o ponto. Mas eu quero saber, assim, hoje, e isso aqui com uma curiosidade legítima, né? Como os meus colegas falaram, a gente tem 240 milhões de animais, a gente tem bilhões de galinhas, né? Bilhões de porcos. Não seria mais eficiente a gente usar os grãos que a gente alimenta? E aqui eu não estou falando nem 100%. Não. Você pode desenvolver um pouco, por gentileza? Não é mais eficiente. É muito mais eficiente você trabalhar. Eu vou dizer o seguinte. Por quê? Não. A conversão. Sim, exatamente. Vamos falar em conversão. Beleza. Você primeiro tem que partir de uma plataforma do que você, toda a tua base aqui, você não faz o que não dá saúde ou não é bom para o meio ambiente? Não é bom para o meio ambiente, que eu entendi. Nesse ponto aqui eu estou no meio ambiente. Isso. Meio ambiente, tá, beleza. Eu acho que a verdade, o que eu gostaria é que nenhum de nós plantasse e nem criasse. Eu recomendo a gente, cada um pegar uma ferramenta, ir para o próprio espaço, buscar na terra e buscar o seu próprio alimento e coisa. É impossível você viver num mundo como esse. Vocês mesmos falaram que as escolhas não podem ser. Mas você não considera, assim, isso não seria uma redução, né, um argumento no sentido que você está reduzindo ao absurdo, né? A gente sabe que a gente não consegue viver sem energia elétrica, mas assim, a nossa questão é reduzir o nosso impacto e na exploração animal. A gente não vai conseguir. Por exemplo, vamos falar do milho. Tá. Uma das grandes fontes de alimentação animal é o milho. Mas você sabe que o milho é somente tirado do DDG que vai para a alimentação animal? Não é a prioridade do milho? Você sabe que a prioridade do milho no Brasil é biocombustível? Absoluta. Sim. É o que dá dinheiro. Dá muito mais dinheiro o biocombustível do que dá o DDG. O DDG é um resto que sobra e é aproveitado para alimentar o gado. A gente não planta o milho para alimentar o gado. Então, entende o que eu quero dizer? Então, assim, a gente planta hoje milho para biocombustível. Hoje, o milho é um biocombustível tão importante quanto a cana-de-açúcar hoje no Brasil. Ela está hoje superando quase a cana-de-açúcar. Então, hoje, a gente tira, inclusive, a cana, tudo que a gente gera com a cana, que é açúcar, ou a gente pode gerar biocombustível, o resto é que é usado, o que sobra, o bagaço é que vai para alimentação. O que sobra do milho é que é utilizado na alimentação animal, cara. Eu vou pegar as plantas da impacto. Isso é uma coisa que não está muito dentro do meu. Eu vou pedir para um outro colega vir para falar, tá? Licença. Perfeito. Eu só queria adicionar argumentos que você lançou aqui, Richard, que eu achei até interessantes. Você falou que dá mais dinheiro a agricultura do que a pecuária. Em algum momento aqui. A agricultura, ela está dando, assim, as áreas. O que vai acontecer no Brasil? As áreas nós temos hoje 8% do Brasil que está dedicado, aberto para agricultura e 15% para pecuária. Fora as áreas que já estão abertas naturalmente, porque lá no sul os pampas já são pantanal. A gente já entendeu então, que tem uma discordância ética, porque sua ética é uma e a nossa é outra, e eu acredito que a ética não deveria ser elástica, mas beleza. Vamos tirar dessa equação os animais. Ela tem que ser. Elástica. Se ela não for, então eu tenho que concordar com você. Então vale só a sua ética. Não. A sua ética é boa, a minha não. Vamos passar essa parte. Você quer falar de economia? Você falou de elasticidade de ética. Sim. E eu tô rebatendo isso. Vale a sua ética e não a minha. Isso é complicado. Não, vale a sua ética e não a minha. Não, desculpa. Tá bom, tudo bem. Você tá errado. Aí você vai falar, não, eu tô certo. Então, tudo bem. Então mudamos. Então, vale a sua ética. A pauta econômica que você falou. Vamos sair daqui. A agricultura dá mais dinheiro do que a pecuária. A agricultura depois disso, você falou que tem áreas onde tem grandes agro e são áreas pouco desenvolvidas ou pessoas muito pobres. Então, não fecha a conta. Você falou agro, não. O que eu tô dizendo onde tem o agro tem mais pessoas pobres. Não, ao contrário. Onde tem o agro, pecuária tem mais pessoas pobres. A gente falou disso, você falou, tá gravado.
Não, não falei isso. Eu falei que o agro, ele leva a riqueza, tá? Se você pega... Para quem é o dono da terra, não para os trabalhadores, não para a região. Todo mundo. Mas, gente, a gente separou aqui. Assim? Espera um pouco. A gente tá falando de economia agora só. Vem cá. Toda pessoa pobre quer ficar rica? Ou não? Quer continuar a pobreza? Não. Toda pessoa pobre quer evoluir, quer conseguir crescer na vida ou quer continuar fodida? Vamos dizer, vamos fazer assim. Ou não? Não, é uma pergunta. Ou a gente quer ficar pobre? Porque a gente criou no Brasil uma guerra entre pobre e rico que não existe, tá? Não existe isso. Um cara que leva emprego, alguém precisa trabalhar. Se você não tem condições de ser empreendedor, você tem que agradecer que tem alguém que é empreendedor e que contrata você para trabalhar, meu. Ninguém tá falando que tem exploração econômica e aí... Você transforma isso em exploração. Não tem. Os caras precisam trabalhar. Tá bom. Precisam trabalhar e leva riqueza. As cidades hoje, que tem as cidades... Deixa. As cidades hoje onde o agro chegou, você vai olhar para o Mato Grosso. O que era o Mato Grosso? Tô preocupado porque a gente falou muito sobre dados e você é um cara que tem muita expertise. São mais de 30 anos, né, de profissão, então... De campo. Tem muito conhecimento. E já pensei muito diferente do que eu penso hoje. E aí, o que eu tô pensando é assim, como é que a gente consegue trazer um exemplo mais prático e fácil sobre a questão da energia mesmo, né, de você ter um modelo mais eficiente? Bem, vamos lá. Você não vai gostar se eu der falar. Vamos lá, vamos ver. Nuclear. Não, calma. Não tô falando de energia da elétrica, tô falando de energia de alimento. Energia é o grande de caloria. gasto. Eu tô falando de caloria, tá bom? Tá de caloria. Um boi tem uma necessidade biológica muito diferente da nossa? É água, proteína, carboidrato, gordura. É algo muito diferente? Não, né? Tanto que eles até suplementam a vitamina B12 na ração e por injeção, certo? Então não é que a carne tem B12, isso é suplementado. Então todo mundo, literalmente, direto e indiretamente, está suplementando B12. Não é porque é super... Não. Isso é uma afirmação que você está fazendo que você não tem base científica. Você está falando que o B12 da carne... Você está dizendo que o gado não é suplementado? Não, eu estou dizendo que sim, mas você disse que o B12 que põe na carne é o que a gente está tomando. Isso é uma mentira. Não, eu não disse isso. Eu disse que... Não foi isso que eu disse. Eu disse... Eu posso ter me expressado mal. Então, o que eu quis dizer é que todo mundo que come hoje, seja carne ou vegetal, carne tem naturalmente B12, tá? Tudo bem. Porque não estamos falando... Tudo bem, frango, mas está suplementando. O frango tem B12, porque o peixe tem B12, a carne tem mas B12. Enfim, mas enfim, pessoal, só para seguir. Hoje a gente tem quantos brasileiros aí? Mais ou menos 203 milhões. Tá. E a gente tem 224 milhões de cabeças de gado. O boi ou a vaca, ele vai consumir mais água e mais grãos do que a gente para se alimentar diariamente, certo? O boi e a... Eu não tô nem falando de peixe, de frango, de porco, eu tô falando só do boi, 224 milhões. Ele tem uma necessidade calórica maior do que a sua, do que a minha, um boi. Não dá pra gente comparar. Uma agricultura. Não, eu tô falando, mas eu estou falando sobre o boizinho, quanto ele come, porque é uma questão ele bebe e come, claro. Exato, eficiência energética. Um bicho de uma tonelada, meia tonelada. Exato. Ou seja, pessoal, o que nós estamos tentando dizer é que se você fizer um bypass, se você tirar o boi e a vaca da equação e você consumir diretamente os produtos que ele se alimenta, você vai ter mais riqueza alimentar, você vai ter mais saúde, como diversos estudos que eu trouxe aqui. Eu tenho um estudo aqui mostrando redução de idade biológica em 2 anos, após apenas 8 semanas de alimentação vegetal. Isso não é uma piada, gente. Tem um link aqui, eu tenho o endereço completo. É uma opção. Isso é um fato. Claro que isso é um fato que a alimentação vegetal ela é superior. Então, essa é uma... Isso, e outros dizem diversos estudos, tanto que as zonas azuis... E outros não. Richard, as zonas azuis... Vai dizer que você nunca viu um estudo dizendo que a carne... Você nunca viu um estudo que a carne é necessária para alimentação. Falando até sobre... Nasceu uma criança. Vamos pegar um filho. Você tem filho? Tenho. Ele é vegano? Desde que nasceu. Ele é vegano desde que nasceu? 937 Essa foi a opção de você meter um filho... Mas desde o começo. Todos nós somos reféns da nossa cultura. Porque nós somos onívoros por essência. Você comeu carne porque era a cultura dos seus pais. Eu comi carne porque... Richard, isso não existe. Nós somos onívoros desde a nossa formação. Richard, eu não estou negando a biologia. Você vai comparar o seu canino com o de um animal carnívoro? Você mexe o maxilar. Peraí. Mas não precisamos entrar nesse ponto, porque a questão aqui é eficiência energética. Do ponto de vista de eficiência energética, a alimentação vegetal é superior. Fatos, são fatos. Ok, tudo bem. Nem por isso eu vou mudar então de comer a carne. Você não me deu um elemento que fizesse eu realmente querer mudar para isso. Matéria científica. Sim, eu vou te trazer outras. Existem muitas matérias. Não, beleza. Esse é um trabalho, beleza? Igual esse trabalho, do outro lado, tem outros trabalhos que recomendam você comer carne. Então, assim, gente, é só abrir a internet, dá um Google aí. Dá um Google aí. Dá um Google. Inclusive, eu não queria dizer, mas os nutricionistas dizem que quem faz com que uma criança opte por uma... Tem coisas... Não sou eu, tá? Não sou eu.
se você opta em dar uma dieta vegana para um filho, você tira a oportunidade dele da escolha, tá? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Não, você empurrou o que você quis embaixo na goela dele. Agronegócio. Pode ir. Você não veio nenhuma vez? Só agitou o pedaço? Tô esperando você. Tô esperando. Agronegócio. De quem? Sustenta o Brasil, tá? Sustenta. Bom, é complicado debater porque, né, ciência freestyle, Richard, vamos tomar cuidado com isso. Rapidíssimo que você trouxe, você apontou o canino. Qual é o maior canino da natureza? Em qual animal ele tá? Responde 10 segundos. Não, um felino, provavelmente. Um urso. Não, ele tá no hipopótamo, que é majoritariamente herbívoro. Então essa relação de carnívoro com canino não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Bom, vamos voltar para a pauta do. Vamos voltar para a pauta da agricultura. Bom, vamos lá. Então o elefante também são os caninos? Não, aquilo não é canino. Aquilo não é canino. E o que é que sai ali da boca do... São presas. Do elefante são presas. Que são feitos de que material? Marfim é, porque... Os que saem daqui da frente do hipopótamo são, mas os outros não. Eu tava falando do elefante, eu tava respondendo do elefante. Do elefante martim. Bom, vamos lá. O agro, ele é responsável por aproximadamente 5% por que do os primatas comem, então? Mas carne? Vamos voltar pro agro. Tá, vamos voltar pro agro. Não é que você puxou presas. Não, que eu falei que era uma coisa de 10 segundos. Era uma coisa de 10 segundos. Você tá satisfeito? 10 segundos, tô satisfeito. Então que bom, feliz. Então vamos lá. Então deixa eu ficar insatisfeito. O agro, ele é responsável por 5% do PIB do Brasil, concorda ou não? Não. Qual que é o dado? Não conheço. Mas você não concorda e você não conhece? Não concordo, eu duvido. Mas por quê? Por quê? Eu duvido que é ciência freestyle, Richard. Não é assim que funciona. Eu tô trocando você. É dado do IBGE, é aproximadamente 5%. 5,3%. Bom, a gente vai colocar os links, né, de tudo que a gente... Vamos lá. Bom, vamos perder um tempo aqui, então, procurando o dado de 5% do PIB. Vamos lá. Aqui. Aí eu te perguntei qual que é o dado. Eu não tenho. Então, mas você já partiu do pressuposto que eu tô errado. Você partiu do pressuposto que eu tô errado. Não, é 5%. Vamos lá. É 5,4%. O setor industrial, 25,5%. E o setor de serviços, 52,4%. Isso é dado do IBGE. E essa afirmação que o agro sustenta o Brasil vem de onde? Vem de onde? Então e acho que é legal. Isso eu vou até levar para você. Vamos separar o grande agro e o pequeno agro. Tem muita diferença. Existe. Vamos lá. Plano Safra, tem diferença. Vamos lá. Cita a diferença do Plano Safra, do grande agro e do pequeno agro. Você está querendo levar para um lado... Da agricultura você trouxe, teu lado, vamos debater os dados, vamos debater a ciência, que não seja ciência freestyle. Qual que é a diferença do Plano Safra? Você deve saber. Isso tem a diferença. O que isso afeta a questão da agricultura? Afeta muito, então afeta muito. Isso porque você tem o Plano Safra, vamos lá, o Plano Safra 25, 26, se não me engano, a 527 bilhões de reais, isso é no ano. E o Plano Safra para pequena produção chega a 87 bilhões. A pequena produção tem cerca de 75% da mão de obra e 25% da área. Então, assim, é muita discrepância quando a gente traz todo o agro junto. Concordo com você. E você fazer essa afirmação que o agro existe o pequeno e o grande, mas o agro é um só. Pequeno, grande, não é. Na prática, não é quando você tem o acesso à verba muito diferente. Ambientalmente. As políticas públicas são muito diferentes do pequeno e do grande agro. Mas vamos lá, complementa. Ambientalmente, tá? Grandes propriedades são melhores do que pequenas propriedades. E você pode discordar o quanto você quiser. Isso é a prática de trabalhos que mostram. Mas é a sua ciência freestyle ou não? Pintada. Não, se tudo que eu disser... Você trouxe um papel. Deixa eu ver esse teu papel. Deixa eu ver. Vamos ver. Nossa, divirta-se. Não, divirta-se em todo... fontes disso aqui? É o IPCC, que é um grande referencial científico mundial. O IPCC, ele junta milhares de estudos científicos e traz apontamentos, aquilo que eu estava querendo falar desde o começo com você. E que assim, você imprimiu um monte de coisa aqui. Richard, e eu não estou discordando com você. Mas eu não estou discordando. Mas eu não estou discordando. Os dados, eu não estou discordando. Mas o que você faz? O que isso faz você ser vegano? É anticiência. Puxa, isso aqui tem muito argumento vegano. Tem muito da agricultura ou não. Se a agricultura... Posso dizer uma coisa? Se a indústria parar...
você vai continuar a viver. Se o agro vai parar, você tá morto. Você também. Claro! Por isso que eu prezo o agro. Eu não tô falando mal do agro. Pois é, vamos dividir eu acho o agro os agros, sensacional. então. E você... Eu acho que o agro é sensacional. E você concorda com a afirmação que o agro sustenta o Brasil? Oi? Você concorda com essa afirmação? Sustenta todos nós. 5% do PIB. Mas não é questão do PIB. Se o agro parar... do PIB. Se o agro parar, você não tá falando agroindústria. Sabe o que é agroindústria? Richard, você está usando ciência freestyle. Você usa ciência freestyle. Você veio com um lado acadêmico, freestyle. Imprimindo um monte de coisa. Pois é, a gente estuda para trazer dados e o amigo aqui é ciência freestyle. Isso não justifica absolutamente nada do que você está falando. Ok, você trouxe dados que provam o quê? Você trouxe dados que provam o quê? Que você tá errado. Provam o quê? Que você tá errado, Richard. Vamos estudar. Que a agricultura não é importante no nosso país? Não falei que não é importante. Então qual é o seu ponto? E daí é 5 e é 5. E daí o que muda? Eu que te perguntei, você sustenta o Brasil. Não, mas... 5% não sustenta o Brasil. Gente, você veio finalmente. O agro, eu não disse que o agro é o mais... Sem o agro a gente tá morto aqui, tá? Sem o seu celular você vive, tá? O celular tem 17% de plástico, já que você estudou pra caralho, 17% de plástico, 45% de minérios, que são explorados, alguns desses minérios, da forma pior possível. Mas você usa o teu celular porque você não consegue ver. E a gente tá discutindo sobre o agro. E quando a gente tem mineração, a gente tem agotão. Então, e que tal esse agro? E que tal esse agro que estivesse todo dia? E esse não é problema. Não, mas sem defensivos, eu não chamo de agrotóxicos, chamo de defensivos. Sem os defensivos, é lógico, mas sem os defensivos, a gente vai ter que ter mais terra para plantar. É simples assim, cara. É você, minha filha. Oi. Tudo bem? Tudo bem, tentando sobreviver. Vamos lá. Vamos lá. Dá play aí. Dá play? Por favor, já que você é a última. Então vamos lá. Eu queria parar com essa polêmica toda agora. Queria voltar pro assunto, que a gente estava falando de pet, e a gente está falando de veganismo, e eu acho que aqui eu não queria trazer meio ambiente neste momento, não queria trazer questão de saúde, eu queria trazer principalmente o que faz as pessoas se transformarem em veganas. Posso perguntar uma coisa antes? Tá. Eu perguntei que as pessoas aqui... Não? As pessoas, a maioria tem cachorro, né? E gato aqui tem também. Que caralho vocês vão dar pra esses bichos comer? Não, mas eu queria falar outra coisa. Feita do quê? Feita do quê? Feita do quê? Não, eu só quero concluir, assim. Só quero concluir o que eu acho que normalmente faz as pessoas se tornarem veganas. Não estou discutindo a alimentação dos pets, nada disso. Eu tenho bicho, você, enfim, toda a sua história com os animais. E eu sinto uma conexão muito forte com eles. É um amor muito grande. E aí, quando eu vejo um gato ou um cachorro e eu comparo com um boi, com um porco, para mim é a mesma coisa. Perfeito. E quando eu comia esses animais, eu me sentia muito contraditória. Porque, na verdade, se tivesse um porco aqui, eu estaria fazendo carinho nele. Eu não estaria pensando nele como uma comida. Então, foi isso que me fez querer me tornar vegana. E eu acho que... você falou, né, que você não teria coragem de matar um animal. Eu não teria coragem também. E eu não gostaria de continuar financiando as pessoas que estão matando esses animais. Então, por isso que eu quis me tornar vegana. E eu acho que é uma escolha da pessoa... a partir do momento... Cuidado da medalha, hein? Cuidado com a medalha. Não, eu tô falando a partir do momento que ela pode mesmo optar se ela vai comer ou não um animal, sendo que você consegue viver muito bem não se alimentando deles. Perfeito. Eu acho que essa mensagem só que eu queria trazer. Eu respeito totalmente. Uhum. Eu respeito totalmente a sua opção diante da tua experiência de vida, do teu conhecimento e das tuas posições pessoais. Sim, pessoais. Eu entendo perfeitamente isso. Maravilha. Contanto que você não passe a julgar o próximo que pense diferente, tá tudo bem. Sim. E aqui acaba sendo... Eu sei que todo mundo fica exaltado defendendo o seu ponto de vista e vai trazer os pontos de saúde, vai trazer um monte de coisa. Sim. E, cara, se eu for trazer um monte de coisa, trazer especialistas, vou falar a verdade, se eu trouxer um especialista na nutrição, você vai ser arrebentado aqui. Mas beleza, eu não sou especialista nisso e nem sou especialista, mas eu posso trazer um monte de dados aqui. Você trouxe dados aqui, tudo bem. Mas isso tudo é baseado? Não, ok. Mas para circunstanciar
a decisão de vocês de não comer carne. Sim. E eu respeito isso demais. Eu já me questionei, eu falei, será que eu posso dormir tranquilo comendo um pedaço daquele bife maravilhoso e suculento? Será que eu vou dormir tranquilo à noite depois? E eu durmo porque eu passei a entender diferente, que a ética que você coloca não é minha ética. Tem gente que tem éticas completamente diferentes, religiosas, porque se a gente for pensar, se você só acreditar em Maomé e eu em Jesus Cristo, nós dois vamos nos matar. Você acredita em Maomé e seja feliz com sua... Eu nem gostaria de trazer a palavra ética por causa disso, porque eu acho que a ética ela é entendida de diferentes maneiras. Exatamente. O que eu digo assim, eu trouxe minha experiência pessoal e eu acho que a questão do veganismo é muito cultural. É cultural. E eu respeito você, eu respeito minha família, eu respeito meus pais, eu respeito todas as pessoas. Eu acho que os veganos, ninguém tá com uma arma na cabeça dos não veganos falando vocês têm que parar. Eu não, pelo menos eu não conheço veganos que falam você deve parar. Não, você sabe como um cara que não é vegano se sente agora, já que vocês são veganos? A gente sente como se vocês condenassem as nossas escolhas, porque a sua escolha é tão visceral que eu entendo que é tão visceral que é difícil você admitir que uma pessoa, você vai olhar para um cara que come carne e falar, como é que ele pode fazer isso? Isso é um julgamento, é um preconceito. Preconceito não é só sexo e cor. Mas eu comi quase a minha vida inteira. Pensar diferente do que uma pessoa pensa. Eu tenho viajado o mundo inteiro, se você for preconceituoso, com tantos estilos de vida diferentes que eu vejo por aí, a gente não... Eu vou ser preconceituoso. Eu abri minha mente para isso. Mas eu acho que a gente não tem esse... Eu respeito a sua escolha. Óbvio que tem veganos e veganos. Mas eu acho que, no geral, os veganos, a maioria comia carne. E eu já falei uma vez, eu nunca conseguiria deixar de comer carne. Eu já falei, eu nunca deixaria de comer queijo. Eu já fui essa pessoa. Então eu tenho essa empatia. Eu não tô mais... Eu, como muitas pessoas, não... Tem muitas pessoas que não pensam sobre o assunto. Eu já pensei muito sobre o assunto. Sim. E uma das grandes posicionamentos que eu falei que para justificar a minha questão, porque eu me sentiria muito mal se a gente matasse ou coisasse os animais aqui de uma forma que eu não me sentisse tranquilo. Se eu pudesse fazer uma escolha, eu gostaria de me alimentar de luz solar. É impossível, tá? Seria ótimo, porque a pegada nossa, independente se o que você come, você tem uma pegada. Se você é vegano, vegetariano, ou se você é onívoro, você tem uma pegada. Todos nós temos uma pegada ambiental, as nossas escolhas de saúde. Sim. Eu conheço ele, é um cara, tá? Vejo que é um cara forte, né? Dele falar, tá vendo? Eu consegui estar aqui. Eu vou mostrar, vai lá no Julião, tá? O Julião toma muito bom, beleza. Mas você vai num cara, tem um monte de cara ali que é montado, e que fala assim, carne é preciso da proteína animal, só come, e a dieta dos caras é proteína. Então assim, eu acho que é muito de escolha e eu respeito. E é visceral. É visceral a sua escolha. É visceral. Oi? Não, calma aí, eu tô falando ainda. Vai tomar no teu cu. Você me trouxe até aqui. Eu vim da casa do caralho pra vir até aqui. Fui massacrado por 20 pessoas que me odeiam e agora eu não posso me expressar. Ninguém te odeia. Eu também tenho sentimentos. Entendeu? E o maior sentimento pra encerrar, eu só queria saber por que na festa, porque na minha festa de churrasco, eu convido os veganos e tenho um prato especial pro vegano, passo até em outro lugar pra eles. Por que vocês não me convidam na festa de vocês e me dão um pedaço de bisteca? É isso que eu quero saber, porra! Você tá convidado. Ô, Richard, eu acho que todos... Um dia a gente vai conversar e você vai ser vegano, você vai ver. Prazer, viu? Eu ia fazer, olha, tá gravando ainda não? Tá gravando não? Tá gravando? Tá gravando? Eu ia até trouxe isso aqui, gente. Calma. Isso é cancerígeno, Senhores, viva e seja feliz. Tem gente que vai viver só com isso aqui. E tem gente que prefere viver com isso aqui. Seja feliz com as suas escolhas. Seja feliz com a escolha. Uma coisa é certa. Pode ser que eles tenham razão em saúde, pode ser que é outra. A gente não sabe, a gente não é dono da razão e sabe tudo 100%. Se alguém disser pra você, siga naquele caminho, porque eu tenho certeza que isso tá certo, esse cara tá errado. Não existe o 100% certo. A ciência muda o tempo todo. E não adianta, pode rir quando você quiser, fique à vontade. A ciência muda o tempo todo. E tem ciência para todos os lados. Essa ciência que você trouxe, eu trago um outro cara com um calhamaço assim, que vai rebater você.
Com certeza. E vocês vão entrar naquela... Você usa a ciência que é boa para você, outro cara vai usar a ciência. O que eu acho é o seguinte, diante das suas escolhas que você fizer, seja feliz com a sua escolha e não encha o saco dos outros. Se você não der um like, você vai comer uma cenoura o resto da sua vida, ou se não, um troço desse aqui, ó. O que você prefere? Isso aqui ou isso aqui, mano? Hã? Só isso que eu vou falar. Vai lá. Tem isso, vegano, tem que...